NetAqui Telecom é sinônimo de inovação. Conecte-se com a melhor fibra óptica. Aproveite a ultra velocidade e a qualidade que só a gente oferece. Telefonia digital, portabilidade e TV digital com os melhores combos e aplicativos para você. E o melhor, um atendimento especializado. Sempre perto de você. NetAqui Telecom, a escolha certa para quem quer mais. Você está procurando produtos para flores e plantas com qualidade total? Sim, Botini! Então vem pra Calterra! Eles são especialistas na produção de substratos, compostos orgânicos, terra vegetal e muito mais. E todos os produtos da Calterra são testados com altíssimos padrões para garantir sempre a mais alta qualidade. Você encontra a marca Calterra em mais de 500 cidades espalhadas em 23 estados do Brasil. E tem mais, Botini? Claro que tem! Se você quer ter os produtos da Calterra no seu comércio, entre em contato agora e seja mais um parceiro Calterra Substratos. Eu quero, Botini! Vem pra cá! Na GCY Contabilidade, transformamos números em soluções para seu negócio crescer com segurança. Foque no que realmente importa. Deixe a contabilidade com a gente. Cuidamos dos números para você cuidar do seu sucesso. A empresa precisa... Pra mim aqui tá tudo, ó. Gesseiro, principalmente. Boa noite, senhores ouvintes da TV de toda a nossa região. O mundo mudou e a forma de consumir conteúdo também. Hoje, o podcast é a mídia que conecta, engaja e fideliza públicos como nunca antes. E o nosso podcast Eu, a Patroa, e os convidados é a oportunidade perfeita para a sua marca se destacar e conversar diretamente com um público altamente qualificado, trazendo os melhores convidados, conteúdos relevantes e conversas autênticas que fazem a diferença. E os números comprovam nosso impacto. Já ajudamos marcas a crescerem e se conectarem com o público. E a sua empresa pode ser a próxima a alcançar grandes resultados. Chegou a hora de transformar ouvintes em clientes. Vem com a gente. Senhores ouvintes da TV de toda a nossa região, está começando agora mais um podcast. Eu, a Patroa, os convidados. A empresa precisa estar. Gente, semana que vem tem novidades. Estou colocando aos pouquinhos, vão soltando as coisinhas aí. Tem uma... Errado, assim, e aí saía do meio do nada, assim, foi muito top. Boa noite, senhores ouvintes de Arthur Nogueira e toda a nossa região. Estamos começando agora mais um podcast. Eu, a Patroa, os convidados. Obrigado de coração você que está conectado através do seu tablet, smartphone, computador, notebook. Está curtindo a gente pelas nossas redes sociais também. Facebook, o Instagram, YouTube, o Spotify. Muito obrigado pela sua audiência. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite. Ju, quer deixar uma boa noite pra galera? Muito boa noite. Depois de 15 dias aqui ausente, praticamente, 15? né? Porque a gente fez o último programa 15 dias atrás. Foi verdade, 15 Aí depois dias. nós ficamos doentes. Ai, meu Deus. O Bill ainda tá com alguns Cara, eu não sei o que é. Né? Chupa a balinha que tá bom. Chupa a balinha que vai dar certo. Vai dar certo. E eu estava toda despenada. Agora já estou, ó, lindíssima, com uma pele glow. Agora pronta já pra... Mulher, você está linda. Muito obrigada. Que é isso? Doutor Que Thiago esse arrasou, pile Paulo. de fenol não fez, né, mulher? Tá Meu vendo? Deus, cara. Na verdade, Não eu foi fiquei fenol, com... foi químico. Eu fiquei meio ansioso, porque, cara, na hora que Você eu ficou vi... rançoso, é isso que você ficou. Sua Porque pele todo dia ele falava toda pra mim, descascando você está assim. horrível, você não está tinha como... feia. Como que eu ia falar que você... Você devia falar assim, Amor, amor, eu você sei, está num processo, eu mas sei você é linda. que até que a morte nos separe, eu sei disso, mas... Você quase separou de não mim. ia separar, Quase, eu só não, pouco. eu evitava olhar pro seu rosto, só Ele, isso. Juro por Deus, ele dormia assim, aí ele olhava pra mim e falava, você tá muito feia. Eu falei, meu Aí Deus, eu falei pra Ju. ele, se eu sair desse processo, o meu psicológico
abalado, é divórcio, não tem nem conversa. Doutor Tiago Barbosa, forte abraço, parabéns pelo trabalho sensacional. Minha patroa está linda, linda. Ele já era fez bonita, agora ficou sensacional, né? Depois nós vamos soltar alguns prêmios, alguns... Os brindes, vouchers. Que a Mamis foi lá ontem, depois eu vou postar na minha rede. Eu já postei, quem segue já viu. Depois da próxima semana eu mando as fotos, porque ainda tá lá com o Thiago, eu não consigo pegar. Caramba. Mas ficou top da Mamis. A mulher, o que acontece? Você já ajudava. Aí foi com um cara que manja, com o Dr. Tiago Barbosa, aí só foi dando aquela ajeitadinha, né? Só retoque, agora já tá uma BMW, agora falta mais um detalhezinho pra virar uma Ferrari, né, mulher? Agora é só roupa, né? Colocar umas becas aí. Não, ainda falta. Falta muito ainda. Papada, vou fazer ainda algumas coisitas. E quem investe tá aqui agora tem até consórcio. Mesmo, vou fazer até consórcio agora, não tem problema. Deixa eu investir. Isso é pra homem visionário. Só homem visionário que investe. Gente, você que tá curtindo o podcast, obrigado pela sua audiência. Não esquece de compartilhar pro máximo de pessoas possíveis, tá? Obrigado mais uma vez do fundo do coração. Espero que vocês gostem desse bate-papo, essa conversa que vai ser bacana, né? A nossa convidada que tá aqui hoje é sensacional. O que tá acontecendo? Carlos falou que eu estou mais linda agora. Obrigada. A minha esposa tá sensacional, gente. Tá linda. Já era linda, agora ficou mais ainda, né, mulher? Agora, né, Bill? Tratante. Ficou falando uma semana. Não dava, né, Ju? Que coisa, velho. Cara, fiquei com o ranço dele. Fiquei com o ranço dele. Porque ele olhava pra uma casquinha e fazia, nossa, que trabalho horrível, cara. Fala pra ele. Eu vou guardar isso, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu vou guardar. Ju, não posso nem apertar. E pra quem tá curtindo o podcast, já viu o nosso flyer, sabe quem que tá aqui? Maravilhosa. Vamos deixar uma boa noite pra ela, deixar ela cumprimentar o pessoal. Mulher. Tá elegantíssima também, tá? Maravilhosa. Fora que, gente... Não, eu vou ter que falar. Fala. Não, você fala primeiro. Olha que lindo que eu ganhei. Maravilhoso. Olha isso. Lindo. Olha que detalhe. É um bracelete. Olha a delicadeza. Um bracelete maravilhoso. Você tá doido. Fala que você ganhou, gente, olha o que eu ganhei aqui. Ladies and gentlemen, ó. Dá aquela tonificada de uma creatina, cara. Né? Physioquantic. Que espetáculo, gente. Além de tudo, além dos benefícios da creatina, ela ainda dá energia. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Você quer também? Você quer? O pessoal tá ali, eu quero. O Bill aqui tentando decifrar o que tá acontecendo. Cara, sensacional. Eu gosto muito, entendeu? Olha lá, a mãozinha do Bruno. Obrigado, doutora. Olha, vou usar e muito. Uma salva de palmas pra doutora Samara. Uhul! Maravilhosa. Deixa uma boa noite pra galera, Samara. Quero agradecer, primeiramente, de estar aqui com vocês. Pra mim é uma honra, Ju. A honra é nossa. Primeiro podcast que eu participo. Mentira! Então, eu tô muito feliz. Primeiro de muitos agora. Se Deus quiser, e você já é de casa agora. Se Deus quiser, primeiro de vários. Eu compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês, que sempre me acompanham. Linda essa sua trajetória. Cara, gente... Ela é linda... Na foto, é linda pessoalmente, tem uma trajetória maravilhosa. Elegantíssima mulher. Fitness, né, que ela veio, tem um elevador, ela veio pela escada. Tô de salto. Olha. Vou eu receber a maravilhosa, aí eu vou procurar ela lá no elevador, ela tá subindo no salto, assim, ó. Cadê o que é fitness mesmo, né? Que é isso, ó. É fitness, gente, carimbada. Sensacional. E eu mandar um abração pro Júnior Barros, né? O maridão tá lá em casa curtindo lá também, né? Nós não esquecemos, tá? Não esquecemos do hambúrguer, fala. Júnior, doutor Júnior, tô aguardando aí, ladies and gentlemen, né? Não vem querer fugir, que aqui não tem essa, não. A gente cumpre aqui, ó, no ar, ó. É um baita de um cozinheiro, cozinha super bem, e é verdade. A Samara tá aqui, ó. No dia que a gente foi comer a pizza depois da entrevista, aí ele comentando que ele faz isso, faz aquilo, galinhada, não sei o quê, aquelas coisas assim e tal. Eu só falo do que eu conheço. Eu falei, vamos, né? Não tem essa Aí o Leonardo chegou e falou, pai, mas o Júnior faz um hambúrguer. Leonardo de dieta. Olha. Falou pra mim assim, come 2 lanches metade do da Lara. Eu falei, caraca, Leonardo. Olha lá, eu não acredito que você conseguiu. O Leonardo falou que era grande o lanche. Gente, ó, você que tá curtindo o podcast, fica ligadinho, compartilha. Tem um seu filhote, vamos falar muito, né, sobre odontologia. Odontopediatria. Meu Deus, trava-língua isso aí. Odontopediatria. Pediatria. Caraca, isso é tipo aquele otorrinolaringologista, velho. É pra travar a língua. Odontopediatria. Caraca, velho. Dentista de criança.
Pronto. Ai, doutora, obrigado. Aí, viu? É Ai, isso. salvou, minha aí. É isso. Dentista de Olha, criança, Marilda, cara. presente. Marilda? Ô, Marilda! Lindeza. Tá, gente, Marilda, a gente foi lá almoçar, né, Ju? Maravilhoso. É sensacional, né, gente? Gente, não é se gabando, mas nós somos muito abençoados. Graças a Deus. Porque a gente tem uns parceiros muito, Top demais. mas muito top. Não é assim pouco, não, é muito. Olha, gente, a gente teve lá, a gente, ó, Deus põe vira e na mexe, a nossa gente vida encosta lá na pessoas churrascaria Boi Gaúcho pra fazer aquele foda. almoço maravilhoso lá. Forte abraço pro Gaúcho que também tá curtindo a gente. Maravilhoso. Gaúcho, Marilda, obrigado aí pela parceria. Tivemos no Conexão Mulher lá com a Marilda, fiz aquele Na buffet Marilda, sensacional. maravilhoso. Marilda arrebenta, né, Ju? Era fera no que faz, né, cara? Ela complica a minha vida, porque aí Olha. eu tenho que comer pouco e aí eu fico na vontade, né? Mas tá bom. Ó, forte abraço pra Marilda, pro Gaúcho. Tamo junto aí, se Deus Vamos quiser. mandar quem um beijo sabe- pro pessoal que tá aqui? Vamos lá, mulher. Manda um beijo pra Vamos galera. lá. A Ruth Mariano, forte. Ó, Ruth, boa noite, Ruth. Forte abraço. Ruth, lá de Santa Isabel. A Ruth, todo o podcast, ela grava Ela um é brinde. Ela é ligeira, cara. Ligeira, Não fiel, perde fiel. um. De vez em quando, o João tá levando de sacola agora. Junto um mês de brinde O e leva João, pra... que é o irmão dela, que mora aqui em Paulínia, não ganha nem um alfinete. Ah, Em já a compensação, Ruth- ela lá em Santa Isabel, ela ganha tudo. Porque ela fica aqui, ó. Aí ela ganha os Anotando. brindes aqui, pega o João que Paulinho leva lá pra Santa Isabel. Leva de sacola Então. assim, ó. Forte abraço, Ruth, toda a família. Obrigado pela audiência, Minha Ruth. mãe maravilhosa tá aqui. Carlos- Minha mãe colocou assim, você tá linda, mãe. Estamos, né, querida? A minha Estamos. sogra também tá sensacional, né? Ela passou lá na Dodora Gai também, ó. Maravilhosa. Forte abraço, sogra. Olha, gente, dentista de criança. Vamos lá. Samara, pra quem não conhece você, se apresenta pra galera aí, fica à vontade, fala um pouquinho de Ela você. vai contar a história Tem dela. história ela dela? Tem, né? O Assim não, Bill. quê? Aqui nós somos Tem da história? internet, querido. Ah, desculpa aí, gente. Nós eu somos tô meio da perdido internet. aqui. Vamos ver então. Ela vai contar um resuminho assim, mas depois ela vai contar. Ela trouxe fotos e fotos de cada momento. Sério? É. Desde o começo? Desde o começo. Meu Deus. Algumas fotos talvez tinham que resgatar ainda mais, né? Que a gente Porra. tem Tem essas fotos muita. Tem só 111 Me- mil. Olha lá, viu? 111 mil. Você achou que eu tinha muita? Eu achei. Pô, Eu deve já- ter eu uns tenho- 5 tera esse celular dela aí. Quase, pra mais. 111 mil fotos. Pra aguentar. Nossa, você tá doido, cara. Não, mas ela deve ser que nem eu pra foto, né? Ah, A deve gente tira ser. 50 fotos pra te escolher duas. Ó, você não sabe. Não é? Tem pouca, esse que é o É problema. do Os resto. pacientes têm Porra. muitas fotos. Mas você sabe que quando eu trabalhava com evento, eu falei pra ele, não dá mais. Eu colocava na nuvem. Nuvem. Aí chegou um dia que me deu 5 minutos, eu falei, não vou pagar mais nuvem, coisa nenhuma. Deixa o que tá lá, não vou aumentar mais. Porque todo mês tinha que aumentar, né? Aí meu celular caiu dentro da panela de pressão, porque eu tava com esse negocinho aqui. Mas aí no dia, eu fui assistir a aula, eu apanhei na janela. Virou. Eu puxei, o Leonardo veio me atentar, eu fiquei com raiva dele, peguei, pus não sei se foi prato que eu coloquei assim, pegou na cortina e bateu, ele fez assim, tlum, dentro da panela. Aí eu falei, por que eu não assinei a nuvem? Porque aí eu perdi tudo que tava dentro, sabe? Falei, tudo bem, nunca mais fico sem nuvem agora. Ou tem 1 tera ou não tem, ou tem nuvem, né? Vamos começar então por o que você achar melhor. Mas como eu já tenho. Gosto disso. Vamos lá então, que eu vou me Gosto encaixando, porque disso. as minhas perguntas, sabe como é que é, né? Não. Primeira a doutora é nascida aqui? Em Arthur Em Nogueira? Arthur. Na verdade, em Conchal, né? Ah, tá. Conchal? Aí do lado. Hospital, na época. Eu acho que eu Olha. não conheci, nunca conheci ninguém que nasceu em Conchal. Nunca. Ó, O Edinho, nascia? o Você nunca Edinho. me contou isso. Caraca, essa é a segunda pessoa, então. Nunca soube. Mas sou nogueirense, né? Coração é aqui, né? Não tem. A sua família é inteira daqui, Minha família né? é toda daqui, né? Minha mãe é dentista, né? Também. Fatimis Aí. tem. Eu acho que eu não conheço. Na frente não. do Bar Antártica, não tem? Eu que não? sabe, na verdade é o seguinte, não é que eu não conheço, eu posso ter passado Conhe- perto. não, né? eu conheço- É que eu tenho um cagaço de dentista. Essa é a verdade. Ele tem cagaço de injeção. Medo. Mas a minha história com a odontologia, ela começou, eu falo que desde a minha vida intrauterina, sabe, João? O que é isso? A minha Na mãe- barriga da mãe dela. Ah, minha tá. minha Ô, doutora, é desculpa, dentista. eu vou perguntar umas coisas porque... Minha mãe dentista, você Ah. imagina, ela foi a primeira dentista mulher nogueirense. Porra, olha isso. Então ela rompeu muitas Fiquei barreiras sabendo que fui atrás. tratada por ela Olha quando aí. eu vim pra cá. Minha mãe falou. Quando a gente era pequena, a gente ia lá no consultório da doutora Fátima. Eu e minhas irmãs temos muito orgulho, sabe, da história Sim. da minha mãe, né? E Guerreira, né? muito. Guerreira. Pra época, né? Muito à Sim, frente do seu sim, tempo também, sim. né?
Eu tenho Foi um exemplos desafio, até né? das minhas avós também, que foram sempre mulheres muito à frente. Ah, é? Apesar de não terem estudado, né? Não terem oportunidade do estudo, eu falo. Mas foram trabalhar. Mas sempre trabalharam, sempre conduziram a família muito bem, sabe? Faz total aí diferença. Eu falo que inspiraram a gente. Sim, né? Então, isso sim. é muito importante. É a base, né? É a E aí base. minha mãe dentista, você imagina, né? Logo no começo da profissão, ela engravidou, né? E aí eu nasci, né? E aí cresci, eu e minhas irmãs. Dentro do consultório, da minha mãe, praticamente, com né? certeza. A mãe Era trabalhando uma fica ali, ó, extensão, né? O consultório era uma extensão ali Da nossa casa. E a gente acabava aqui brincando com os pacientes enquanto Sim. eles aguardavam. Vamos brincar ali no quintal enquanto sua mãe vai atender. Minha mãe vai atender só. Cara, Era assim, e isso com certeza impactou nas minhas escolhas, Sim. né? Quando eu fui prestar vestibular, eu tinha 17 anos. A gente com 17 anos, acredito que muitos Perdida, jovens ainda né? nem sabem o que vão querer. Perdida. Mas com certeza eu falo que teve Um dedinho na dedo, mames. Com certeza. E minha mãe nunca achou que eu fosse ser dentista. Sabe? Oi. Até hoje, se você perguntar, ela fala assim: nossa, Simara, achei que você fosse fazer qualquer outra coisa, né? Menos Ser dentista. Não deixou. Ah, mas Ela tem, não achava mas tem que eu ter dom também pudesse ser dentista, seguir né, essa Jô? profissão. Eu acho que dom ela já tinha quando a mãe dela teve ela. É. Porque já, eu você não já vem sei, predestinado. Eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente não pega os detalhes que mostram qual é a carreira que a gente tem que seguir. Mas que isso, desde pequeno, aposto que ela brincava de ver a boca das outras crianças, que é o normal. Acho que ela devia pegar as bonequinhas, abrir a boca da boneca escovar e dente ficar lá. das bonecas. Eu acho que eu brinquei de muita coisa na infância, Sim. sabe, Jô? E eu acho que isso com certeza também... Foi um dos detalhes. E a odontologia, a gente cresceu dentro do consultório. Então, você imagina, Sim. eu e minhas irmãs ali dentro, né? Eu tenho a Cibele também, que é dentista. Ela também A Cibele trabalhava com sua mãe, né? Também trabalha até hoje, né? Com a minha mãe. E a Simone foi fazer veterinária, né? Mas, Fugiu do ramo. mas também no cuidar, né? Eu acho que a Sim. gente sempre teve esse olhar para o cuidar, né? Do outro, né? O exemplo, né, vem de cima, né? E aí eu e minhas irmãs, né, crescendo ali dentro do consultório, eu acho que não teve como escolher outra coisa, né? Na hora A opção da é decisão, essa. E apesar que eu tinha 3 escolhas, eu ia fazer direito, né, ou arquitetura, ou odontologia. Uma área que não tinha nada a ver com a outra. Não. Mas na decisão final foi odonto e acabei fazendo a minha faculdade. Na sequência já fiz a minha pós-graduação, minha especialização. E demorou um pouquinho mais, mas logo eu já fiz meu mestrado. Então, eu segui na área da odontologia, já sabendo que eu queria trabalhar com crianças. Tá. Né? Que era uma coisa que eu sempre me encantou. E por que criança e não adulto? Eu atendi um pouco certo. adulto. Porque adulto dá mais trabalho, né? Ô, bicho, eu vou falar pra você. Entre adulto e criança? Adulto dá mais Adulto trabalho. você põe na cadeira e fala, fica quietinho aqui, abre a Fica boca. o Vai quê? ficar, né? Vai lá. Agora, não Deixa. estamos falando do seu caso, querido. Então, seu vai. caso é excepcional. Nós estamos falando de normal. Né? O normal, que nem eu vou no dentista, é isso. Eu também, na infância, também tive vários problemas odontológicos, tá? Então eu posso contar Mas, que apesar doutora, da minha mãe ser dentista, eu também tive cárie na infância. E isso não me traz vergonha de falar. Não. Isso me conecta mais com as pessoas, Sim. sabe? E até o fato de eu ter tido um histórico de cárie na infância, eu falava assim, não é possível que tem que ser desse jeito com as crianças, né? Não é possível que os atendimentos têm que ser dessa forma, né? E aí eu sempre fui buscar como é que eu gostaria, daí lógico, Ser depois tratada. que eu me tornei mãe, né? Como é que eu gostaria que o Henry fosse cuidado. Sim, Né? sim, Isso com sim. certeza vai mudando a gente também. Lapida, o nosso né? olhar também sobre a nossa profissão, né? E aí, com certeza, né? Eu acho que isso impactou muito na forma como hoje eu conduzo os meus atendimentos. Né? Ele é traumatizado, Meus pacientes. né? É traumatizado. Ô, Edinho, o pessoal tá mandando um comentário aqui pedindo pra aumentar um pouquinho o áudio aqui até Tá dessa um pouco mala. Tá um baixo. pouquinho baixo. Dá uma verificada pra mim, Edinho, fazendo um favor. O Valeu, Bill, Edinho. desde sempre, foi traumatizado, né? Porque a mãe dele, quando levava ele no dentista, Mas antigamente não era como é hoje, Não, né? não. As pessoas tinham medo, ou arranca, né? Vou te levar no dentista se você não fizer isso. É isso, né? é, o medo. Né? É quase o homem do saco, né? É quase o homem do Eu saco. falo que todo mundo tem uma história não muito agradável para contar. Um sobre o dentista. Então, ou que vivenciou aquela história, Ou que ouviu. ou que ouviu falar, né, sobre alguma história não muito agradável. E isso, Ele- com certeza, impacta Sim. em tudo, né? Sim. E até pensando nisso, Jo, eu quero contar um pouquinho para vocês, não sei se é o momento até de eu Vamos, contar pode essa contar o história, que né? você quiser.
Eu, em uma certa etapa, né, da minha vida profissional, eu estive envolvida com um projeto que chama, na época, aqui em Arthur Nogueira, eu fui pioneira em trazer esse projeto, que é o Dentista do Bem. Alguns dentistas até da cidade... Eu acho que tinha umas fotos, né? Tem algumas fotos disso. As fotos estão aí? Deixa eu ver se o... Os meninos conseguem. Vai dar uma olhada ali. Pessoal, aí vai mandando aqui pra gente se melhorou o áudio aí, tá fazendo um favor? Ainda não? O Júnior tá falando que ainda não. Dá uma olhadinha depois aí, Edinho, fazendo um favor. A gente tá rejeitando aqui. Não estou ouvindo. Ou será que eu que não tô ouvindo? Não, Ruth, acho que não. A Ruth falou aqui, dá uma olhadinha pra gente, Edinho, fazendo um favor. Vê se você consegue ouvir a voz de trovão do Bill, a minha voz de trovão também. A Samara fala baixinho. Ela não... Olha o seu celular. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, calma aí. Veja. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos alinhando aqui, vamos acertando aí. Ó, pessoal, dá uma olhadinha. Se der uma melhoradinha, vocês falam pra gente depois aqui, tá? Será que... Foi? Tá, acho que deve estar indo sim. Vamos ver. Tá. Talvez... Acho que... vai falando um aí. Pouquinho? Pode falar, Samara. Ô, Júnior, ela vai falando aqui. O Júnior tá aqui só de olho. O Júnior tá atento, tá curtindo lá. Tá falando aqui, ó. Tem que falar pra nós. Vamos, vai falando aí, Júnior. Ele tá ajeitando. A Edinho tá mexendo aqui, tá ajeitando a nossa parte do áudio ali. Isso. Tá. Ô, Edinho, quando tiver prontas as fotos aí, só... E justamente a vontade, acho que, de transformar, né, esses atendimentos de uma outra forma, como é que a gente poderia fazer de uma outra forma, né? Você foi estudar para ver o que dava para fazer. Isso com certeza fez me tornar, assim, a dentista que eu sou hoje, mas a gente começou lá atrás também, todo um movimento, eu vi a minha mãe atendendo as pessoas, acolhendo as pessoas também, né, e isso com o tempo foi mudando, né, Jô, porque a odontologia de alguns anos atrás não é a mesma de hoje, e com certeza daqui 5 anos a gente vai falar de uma odontologia muito diferente, muito, né? Muda então, muito. O que é importante é a gente estar sempre estudando, sempre buscando algo que possa acrescentar mais para o nosso dia a dia, né, para os nossos atendimentos. E se você me perguntar assim, o que realmente torna um profissional diferenciado, né, eu acho que é a forma como ele impacta na vida das pessoas, né, ele entender de gente, né, ele querer cuidar de gente. Então isso com certeza impacta e diferencia qualquer tipo de atendimento. E num todo, né, porque eu vi alguns vídeos, se você vê o consultório dela, é sonho de consumo de qualquer um. Eu adoraria ir no... Gente, muito mágico, né? A história começou aqui em Arthur Nogueira, né? Essa diferença toda que você... eu sempre, quando eu me formei, eu queria, né, poder transformar, até eu fui trabalhar com a minha mãe. Então, no consultório dela, eu cheguei para trabalhar no consultório da minha mãe, né? E aí, eu tinha que também, devagarzinho, ir ajeitando esse consultório e mudando um pouquinho as coisas, né? O que não é nosso, é difícil. Não é fácil, né, Ju? A gente trabalhava sempre num ambiente familiar, então quem trabalha com família sabe que não é fácil, né? Mas a gente, com certeza, a gente conduziu isso, né? Eu trabalhei com a minha mãe, depois a Cibele, minha irmã, se formou, veio trabalhar com a gente também. Então, por 10 anos, eu fiquei trabalhando com elas aqui na clínica, e a gente mudou muita coisa desse negócio da minha mãe na época, sabe? Muito tempo. Né? E depois de 10 anos, eu acho que eu quis bater um pouquinho a asa, sabe? Cortar um pouquinho o cordão umbilical e começar uma história numa cidade que fosse aqui próximo também, né? E Olambra sempre... Eu falo que Olambra parecia que estava me esperando. Sabe aquela coisa quando você chega num lugar, parece que o lugar estava te esperando? É uma cidade bonita também, né, doutora? É fantástica. Eu sou suspeita. E Olambra pertencia a Arthur Nogueira, né? Então... fazia parte da cidade, né? E hoje ela cresceu muito, ela evoluiu muito a cidade, né? E há 13 anos atrás, que faz exatamente esse tempo que eu tô lá em Olambra, né? Eu também mudei muito, né? Aí foi onde começou, na clínica da minha mãe. Ai, que linda, olha lá. A Sari e o Henry aí com ela. Aí foi o projeto Dentistas do Bem. Aí foi o primeiro lugar em Olambra onde eu comecei. O meu. Olha lá. Isso, Bill, vai vendo. Foi quando eu comecei. Aí quando eu cheguei em Olambra, a gente fez uma feijoada também, mudando também um pouquinho dessa parte. Eu queria fazer alguma coisa a mais, sabe, pela cidade. E fez, tá fazendo ainda, aí né? A gente começa um trabalho, isso aí foi um projeto em escolas.
Que eu também sempre tive envolvida com projeto social em escola. Olha lá. Todo trabalho voluntário, esses trabalhos todos nas escolas, foi todo voluntário. Eu me dedicava a todo mês estar na escola, né? Olha o tamanho, Bill. Próximo das crianças. Já, que era criança? Aí foi um outro local em Olambra também, onde eu montei consultório. Rapaz! E se vocês observarem todas as mudanças, eu falo, meus pacientes falam assim, nossa, doutora Samara, você não para de mudar, né? Eu falo assim, a gente começa e a gente quer sempre melhorar. A mãe dela é de verde. Isso, aí a gente estava em Portugal, onde eu apresentei um trabalho do meu mestrado. Caramba, doutora! Com a honra de estar próximo das figuras que são hoje referências para mim. Olha como ela é diferente do cabelo comprido. Aí foi onde eu coloquei o consultório também, uma sociedade que eu tinha lá. Doutora. Aí finalizando o mestrado, também uma etapa muito importante, que hoje me coloco como palestrante em vários cursos, né, que eu sou convidada. Eu dou uma mentoria hoje no meu consultório também, para dentistas que tem esse olhar diferenciado para atendimento infantil. Eu sempre tive envolvida aí em organizar encontros com dentistas, onde dentistas pudessem estudar. A pandemia também me proporcionou essa virada de chave, sabe? Onde todas as faculdades fecharam, né, as portas, os centros de cursos de pós-graduação fecharam as portas. Eu montei no meu consultório um espaço onde eu conseguia receber as dentistas para a gente estudar juntas, onde eu podia compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com as dentistas. Foi exatamente esse local aí que eu sonhei muito por ele, né? Recebi minha mãe lá também. E várias alunas estiveram comigo presencialmente nesse espaço. A gente viveu um tempo na odontologia durante a pandemia, onde muita coisa mudou também pra gente, né? E eu acredito muito que foi importante todas essas mudanças. Hoje eu tô na Bloemendaal, uma clínica maravilhosa, onde a gente tem vários profissionais da saúde também. Parece uma Disneylândia esse negócio aí. Calma, você vê o vídeo. Esse é meu local onde eu estou hoje, né? Muito feliz de estar lá. A gente chamou uma fada para receber as crianças. Não, rapaz. Isso foi na pandemia, onde eu queria que as crianças voltassem ao consultório, eu contratei, né? A gente convidou o Mickey e a Minnie para estarem presentes lá, recebendo as crianças num drive-thru. A gente fez um drive-thru no consultório. Eu acredito. Doutora. Aí a Sarinha comigo, a Sara sempre falou, desde pequenininha. Será que vai ser dentista? Que ela ia ser dentista lá. Rapaz. Olha lá, viu? Essa foi uma festa que a gente organizou agora, 1 ano de clínica na Bloemendaal, onde eu estou lá com eles. A gente organizou um camarim, onde a Cinderela veio para receber as crianças e elas podiam vir fazer maquiagem, penteados. A gente transforma um pouquinho. Eu falo que o consultório não tem nem cheiro de dentista, né? Porque a gente faz exatamente com muito amor. Olha, doutora, vou falar pra você. Se tivesse uma clínica dessa, quando eu comecei a mexer com dente, eu acho que eu não ia ter medo de dentista, não. Não queria nem sair de lá, né, Bill? Até minha mãe ia ter dente na boca, né? Se eu isso. tivesse uma clínica dessa, eu poderia, pai. Dona Nega. Dona Nega. Bill, pô. Que eu vou mandar pra ela. Pode mandar, que na verdade a gente vem com esse negócio de medo. Hoje, esse tipo de trabalho que você vem efetuando, doutor, faz toda a diferença, cara. Antigamente, quem não tinha condições... Eu no SUS, ia no postinho. No SUS, no posto, né? E eles arrancavam, eles não tratavam. Eu juro pra você, a época que eu ia pro dentista, eu tinha na minha cabeça que ele vinha com um alicate de Pio! Da minha cabeça, ele vinha com eu fui no circo do Caicai, Palhaço Caicai, e aí ele vinha com um alicate lá e arrancava um dente desse tamanho da boca do cara. Eu falei, não vou nunca no dentista. E na minha mente tinha isso, que ele vinha com um alicate e arrancava o dente. E toda vez que minha mãe ia, vinha sem 2 dentes faltando na boca. Eu falei, eu não vou num lugar desse nunca na minha vida. É ruim que eu vou nesse negócio aí. Acho que veio de lá esse medo de dentista, cara. Algum histórico aí atrás, traumas, isso, né? Eu te falei que ele era traumatizado. Agora, dessa forma que você vem mostrando. Meu, aí você ia querer, né, Bill? Agora não vou, que eu sou grandão, né? Não mas eu acho que quando vocês conseguirem tirar aquele barulho, daquele bendito daquele motorzinho, né? Acho que melhora tudo o negócio. Com certeza. Mas a odontologia que a gente preconiza é uma odontologia que ela é mais conservadora, né? Onde a gente pode usar, hoje a gente tem materiais que nos assessoram nessa parte também, para você não precisar
usar o motor. Então a gente está preservando maior estrutura do dente hoje em dia. Então antigamente usava-se o motor e acabava com toda a estrutura do dente. Você ia fazer um preparo no dente, você usava o motor e uma broca, você ia destruindo até a parte que estava rígida do dente, né? O que estava inteiro ainda sem cárie. E hoje a gente fala em tratamentos mais conservadores, né? Em você evitar de fazer isso, de remover totalmente a lesão cariosa, ao longo né? do tempo acaba piorando, né? E você pode fazer até uma exposição do nervo, do dente, e levar um tratamento de canal. Muito comum em atendimentos infantis também. Sim. Gente, ó, doutora Maria, é o seguinte, sabe aquele filho seu lá, aquele penteiro que tá lá, que não gosta de escovar os dentes? É verdade, que tem medo de dentista. Ele tá brincando. Eu tô falando a verdade. Aí vai na clínica dela. Olha lá. Vai perder o medo. Nada. Por quê? Gente, criança é assim, meu Deus. O moleque da... Chama uma palavra, pelo amor de Deus, que eu mato ele aqui, por favor. Gente, é o seguinte, ó, vamos explicar aí. Nossa! O Faustão fala penteiro, o que é? Meu pai amado. O moleque bagunceiro que não gosta de escovar o dente. Se você continuar, a doutora vai levar Vamos lá, como é que funciona? Durante o nosso programa, vai aparecer um merchan pra você aí, anotar uma palavrinha pra você concorrer a uns brindes, né? Depois do sorteio, do programa. Quando vai finalizando, vai sortear uns brindes aí. E tem um monte. Que você tem que fazer, você tem que anotar as palavrinhas na sequência. Depois, acabou o merchan, aparece a palavrinha, anota ela na sequência pra você concorrer os brindes no final, beleza? Ô, Edith, tiver pronto o merchan, solta pra galera poder anotar aí, fazendo um favor. NET Aqui Telecom é sinônimo de inovação. Conecte-se com a melhor fibra óptica. Aproveite a ultra velocidade e a qualidade que só a gente oferece. Até telefonia digital, portabilidade e TV digital. Não, só me fala. E aplicativos para você. E o melhor, um atendimento especializado. Eu falo sempre tudo uma vez só. NET Aqui Telecom, a escolha certa para quem quer mais. Tem que mandar os brindes. E tá aí, gente. Primeira palavrinha, anota aí, sorriso, tá? Gente, o que vocês vão concorrer? Edinho, se tiver no jeito pra gente, vamos mostrar pra galera o que vão concorrer de brinde aqui, anotando as palavrinhas. Se tiver no jeito, solta pra galera aí o primeiro brinde, fazendo um favor, ó. Tem lá um fardo de refrigerante da SS Distribuidora de Bebidas. Valeu, Tom, pela parceria. Forte abraço, SS aí. Tem um brinde da Eu a Patroa personalizado, camiseta, copo, caneca, um monte de coisa pra vocês aí, beleza? Tem uma camiseta da Bronk, valeu, parceiro da Bronk, é o Anderson, né, José? Me engano. Forte abraço, Anderson, estamos juntos, obrigado pela parceria. Tem uma revisão lá na JM Moto, meu parceiro Juninho, você que tem moto aí, ganhou uma revisão lá, se você participar certinho aqui, manda sua moto, se não tiver moto, presentei alguém. Clínica, o que tem da Clínica Gaito lá, Ju? Tem secagem de vasinho mediante a consulta, né? Ele vai ver se pode, porque às vezes a saúde da pessoa tem que estar em dia, tem que ver se tem vasinho, então tem que, né, tá tudo ok. Show de bola. Gente, ó, você vai anotar essas palavrinhas. Tá faltando. Tá faltando? Tá faltando um. Será que não foi? Vê aí, Ju. Peraí, Dinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Peraí. Gente, então, você vai fazer o quê? Anota essas palavrinhas pra você concorrer os brindes durante o podcast aqui. No finalzinho, aparece o nosso... Acabando o programa, a gente vai fazer o sorteio e você anotando as palavrinhas certinho aí, você vai concorrer esses brindes que tá aqui. Então, ó, obrigado a você que patrocinador que mandou os brindes pra gente sortear aqui. Você quer mandar algum brinde? Conversa com a gente aí, manda lá que a gente sorteia e mostra a sua marca da sua empresa aqui, beleza? É grande negócio. Doutora, e essa creatina aqui é sensacional. Olha aqui, olha pra ela. Obrigado, doutora. Adivinhou mesmo, tá precisando de um trem desse. Olha aí. Depois você vai me contar os benefícios que você... Olha, eu acho bom você me dar energia, amiga, porque senão eu tô perdendo. Tem diferente dessa aqui que eu vou... O que você pode me falar que tem diferente dessa aqui? A Physioquantic, né, é uma empresa que ela traz os benefícios através da energia. Então, tem muitos benefícios aí que você pode aproveitar. E com certeza, depois você mesmo vai me contar o quanto você se beneficiou desse produto. Tomar ela hoje, que ontem eu tava com um procedimento que eu não podia fazer, né? O procedimento não me deixava fazer exercício porque eu não podia transpirar. Fiquei 15 dias aí sem poder fazer nada. Aí depois fiz a harmonização, dei uma sossegadinha por causa da harmonização. Aí ontem ele me pegou pra Cristo. E aí eu juro por Deus, gente. Eles são muito fitness, né? Eles são obcecados. O Júnior me entende, ele sabe o que eu tô falando. A gente gosta. Porque, gente, eu juro. Ele falava pra mim assim, vem aqui fazer braço. E eu já na força do ódio com ele. Eu falava pra ele, falta quantas? Se deixasse eu fazer a minha série e a sua. Você tem que fazer, né? Juro, eu fazia a minha e a sua. Ele falava pra mim assim, ó, se eu pudesse, eu faria o meu treino e o seu. Eu falava, mas eu queria muito que pudesse também. Olha aí. Ia ficar bom demais. Oh, meu Deus do céu. Esse brinde. Oi? Já tá no jeito? Qual que é? Ah, vai lá, vai aparecer o brinde. Qual que é esse daí, João? É de um patrocinador novo. Doces e Mimos da Sul.
Minha madrinha. Beleza. Um sorteio lá, bacana. Sabe o que ela vai sortear? Não faço ideia. 2 pães de mel. Eu gosto. Olha. Eu não posso comer, madrinha, mas o Bill pode. Eu gosto. O Bill come. Doutora, mas então depois eu vou mandar pra vocês me mandem que a gente direciona tudo certinho. Gente, se você tá curtindo o podcast, se quiser mandar alguma pergunta pra doutora, pode mandar que a gente pega ali aqui, ela responde tá aqui, pra vocês aí também. Já tem pergunta aí, Ju? Colocaram aqui, ó. Parabéns, Samara, que trabalho lindo. Sensacional, né? Ó. Gente, Samara, como que é a repercussão das crianças quando chega lá? O que vier com medo até perde o medo. Eu acho que o pessoal deve contar os dias de ir lá, né? E a gente também hoje, no espaço onde eu tenho, na Alhambra, a gente criou algumas... eu falo que são atrativos também para as crianças, né? Então, além do consultório não ter cheiro de dentista, né? Falo que já é um grande ganho ali, né? Com as crianças, né? E eu tenho o privilégio de ter uma sala que tem uma vista muito bonita, assim, da parte verde muito bonito. E aí, se você olha mais longe, assim, você vê uma mata na frente também. Então, eu acompanho os stories dela, eu vejo ela lá se conectando com... eu falo que eu sou um pouquinho fora da curva. As pessoas hoje estão colocando telas no consultório, né? Então, colocam tela no teto, tela na frente e colocam a criança distraída com esse tipo de atração ali, né? Eu falo que vir ao meu consultório hoje é permitir que o seu filho se conecte com um profissional que vai cuidar dele. Né? Então a criança ela se sente bem porque ela se sente acolhida, né? Ela sente que o ambiente é receptivo para ela, ela tá ali e não tem nada distraindo ela daquilo, né? Eu tô olhando para ela e explicando o que a gente vai fazer. Eu gosto de mostrar tudo no espelhinho, então a criança segura o espelhinho e tudo que eu falo eu vou mostrando e a criança vai vendo no espelhinho. Eu vi outro dia um menininho com um bonequinho aqui e ela olhando a boca do boneco aqui com o espelho, mostrando para ele. E eles trazem, na verdade, os brinquedos de casa, né? Então, poder transformar esse lúdico, né? Que é o universo da criança, né? Mas é que eu falo assim, mas... Tirando a minha mãe, que não sabia quando tinha que levar a gente para no dentista, com quantos anos que eu posso levar? Depois dos 3, bebê? Eu não sei como é que é o negócio. O ideal, se você me perguntar hoje, é que a gestante vá ao dentista. A mãe? A mãe. Mas o bebê está na barriga ainda. Exatamente isso, Bill. Ela grávida, ela tem que procurar um dentista. Por quê? Porque os impactos da saúde dela, da boca dela, vai influencia inclusive num parto prematuro. Rapaz, né? Então, a alteração hormonal na gestante, se algumas gestantes estiverem assistindo a gente, sabem o quanto é importante a gente buscar informações com um dentista que esteja preparado para cuidar da sua saúde bucal. Por que isso? Porque a alteração hormonal que acontece, né, na gestante, naquele momento da sua vida, ela vai poder ter, ali pode acontecer de ter sangramento gengival, é muito comum. Então, essa questão do sangramento gengival, às vezes náuseas, né, que a gestante tem. Sim. Então, às vezes tem gestantes que vomita mesmo, né, que chega a vomitar mesmo. Então, essa alteração do pH da saliva também compromete a saúde bucal. Algumas não conseguem escovar os dentes, algumas gestantes, por conta de enjoo que tem. Então, todo esse processo que ela vive naquele momento impacta na saúde bucal dela. E isso impacta diretamente na saúde do bebê. Rapaz. Então, tudo via oral, né? Que vai pro bebê. E né? a parte sanguínea mesmo, sabe, Jo? E pode comprometer e pode gerar até um parto prematuro. E por conta da saúde bucal dela que ela não cuidou. Então, você gestante que está assistindo a gente nesse momento, é super importante buscar ajuda e auxílio com o dentista, fazer limpezas profissionais nos seus dentes durante a gestação, é muito importante. A gente vê as gestantes preocupadas com a lista, né? Com a lista de presentes, do que tem que fazer o chá do bebê, né? Que tem que comprar um monte de coisa, porque eu tenho que comprar o berço, porque eu tenho que comprar o enxoval, mas e a sua saúde, como é que tá? Né? Então, é super importante você buscar ajuda com um dentista especializado nesse cuidado e também, se você já vai ao dentista, procurar quem é que vai ser o odontopediatra que vai cuidar da boquinha do seu bebê. A partir de quanto tempo de idade? Então, se a gestante já buscou, é que nem quando você tá grávida, você fala assim, quem vai ser o pediatra que vai atender meu bebê? Né? Você já faz uma pré-escolha do pediatra. Sim. O odontopediatra é a mesma coisa. Você vai já buscar quem é o odontopediatra que vai atender o seu bebê. Por quê? Se o bebê nascer e tiver um freio da língua preso, por exemplo, sabe a linguinha presa? Sim. Se acontecer isso, quem é que vai fazer o atendimento?
É um odontopediatra, que vai fazer, inclusive, a avaliação, se necessário, a cirurgia desse freio da língua, para a liberação da língua. Faz logo de pequenininho. Com dias, né? Porque isso impacta na amamentação desse bebê, né? E aí a gestante, né, a mulher, depois que ela tem o bebê, ela vai ter comprometimentos na amamentação, no processo todo, até do encaixe desse bebê no peito, em conseguir fazer a amamentação de uma forma melhor e mais confortável para ela e também para o bebê. Né? Então é super importante a avaliação do freio por um odontopediatra. Antes de chegar aqui, eu recebi uma mensagem da doutora Rose, é uma fonoaudióloga super respeitada de Campinas. A gente tem muitos pacientes em comum, mandando mensagem para mim, falando assim que estava me encaminhando um paciente, que a gente sempre conversa sobre os casos, né? E aí me explicando quem era o paciente, então ela me passa toda a avaliação que ela fez, porque às vezes não chega para o odontopediatra. Nasceu, teve algum problema na maternidade. Lá na maternidade já é identificado. Então a mãe fala assim, eu vou procurar quem? Na maternidade às vezes eles orientam assim, procura uma fono para avaliar se realmente precisa fazer a cirurgia do freio. E na fono, a fono vai fazer a avaliação e vai falar, olha, precisa fazer, mas tem que procurar um dentista. Mas então, eu nunca ouvi. Você já ouviu isso? Não. Do freio da língua? Nunca. A cirurgia. Nem imaginava que poderia atrapalhar em amamentação. Olha e não só isso, Ju. O freio da língua, ele atrapalha inclusive a respiração do bebê. Porque essa boquinha, ela vai ter impactos no todo o processo da deglutição. Então, você imagina, o bebê tá dentro da barriga e ele formou com esse freio, né? Com esse comprometimento no freio. Então, ele não tem uma língua tão flexível ali. Então, ela vai ter um movimento encurtado. Esse movimento da língua encurtado, quando o bebê tá dentro da barriga, sendo formado, gerado ali, ele aprende a engolir o líquido amniótico. Que é o líquido que tem dentro da barriga da mãe. Esse processo da aprendizagem desse líquido, ele começa por volta da 13ª semana de vida intrauterina. E durante toda a gestação, ele vai engolindo esse líquido. Então, ele teve uma disfunção acontecendo durante esse processo de toda a gestação. Aí, quando ele nasce, ele já nasce com a disfunção. Então, o que o odontopediatra hoje, e nós, né, eu sou ortopedista funcional também, o que eu estou estudando? A gente já está avaliando imagens em 5D. Então, aquelas imagens que a gestante vai fazer para ver o rostinho do bebê, para ver, eu quero ver meu bebê antes dele nascer, né? Que a gestante faz. Bem, né, querida? A gente está avaliando nessas imagens, nesses vídeos, todo esse processo da deglutição. Se o bebê já apresenta ali na vida intrauterina uma disfunção oral. Porque a hora que ele nascer, ele vai precisar do auxílio de uma consultora de amamentação, de uma fonoaudióloga, de um odontopediatra, né? Capaz para poder orientar essa família da melhor maneira possível, para que ele possa ser amamentado. Mas né? isso não é muito divulgado, né? Não. Porque assim, eu tô ouvindo isso. Gente, eu sou mãe de 3. Eu nunca nem ouvi, Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Pra você ver como a gente não pode, nem a gente como dentista pode parar de estudar, né? E acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Essa avaliação, rápido, né? Essa avaliação é muito recente, são poucos profissionais que têm esse conhecimento, e aí até a forma como eu compartilho isso com outros dentistas, né? Porque eu falo assim, como é que eu vou fazer com que mais crianças sejam assistidas, né? Eu não consigo, né, atender todas as crianças, então eu preciso formar esses profissionais para que eles tenham conhecimento mesmo, para poder atender as famílias, né, que chegam e buscam esse atendimento dessa forma, né, com esse olhar. Já dentro do hospital, já vai resolver lá. Eu recebi uma pergunta que a pessoa perguntou, com quantos anos começa a nascer os dentinhos os primeiros dentinhos? E se dói para o bebê quando nasce? Os primeiros dentinhos, eles começam por volta dos 4 meses de vida. 4? Pode acontecer de nascer com 4, pode acontecer de nascer um pouquinho mais tarde, com 6 meses, onde começa a introdução alimentar do bebê. Mas dói? E tem algumas crianças que demoram até 1 ano, falam, não tem nenhum dente na boca, fez aniversário de 1 ano sem dentinhos, né? Isso é muito comum também. Essa variação, né? Tem crianças que nascem com 4 meses, tem crianças com 6 meses, tem crianças que 1 ano começou a nascer o primeiro dentinho. Isso é muito individual. Então, é uma avaliação individual de cada criança. Tá precoce? Tá precoce se tivesse nascido o bebê e já apresentasse dentes na boca. Aí tem que remover. Que acontece muito isso. Sim, acontece muito no consultório. Doutora, mas agora uma pergunta minha, né? Só aquele dente de leite,
vai cair, por que eu vou cuidar dele? Exatamente. Mas tem que cuidar por quê? Mas vai cair o isso é uma pergunta, assim, é muito importante, Ju, a gente informar as pessoas. Se vai cair, vai cuidar por quê? Muitos pais, quando chegam a criança chega no consultório com algum problema, mas não é mentalidade, Ju, é dúvida mesmo, né? Não, mas tem pra higiene, né, gente? Ju... Mas às vezes, dependendo da idade da criança também, o pai olha e fala assim, mas esse dentinho é de leite, por que eu vou tratar, né? Por que vai... Pode dar até cárie, não pode, no dente de leite? Sim, tem cárie, pode dar canal, pode quebrar o dente. Canal? Sim, pode acontecer tudo isso. Então tem que cuidar. Isso é muito comum. E também assim, olha, Bill, os impactos de você não cuidar da saúde na infância para a vida adulta. Né? Então, assim, as maloclusões, por exemplo, a criança nasceu e tem o queixinho muito para trás, então não conseguiu amamentar direito quando não tinha nem dentes ainda, não conseguiu fazer a amamentação correta, e aí erupcionou os primeiros dentinhos mais ou menos com 6 meses de vida, e aí essa boquinha, a mãe não conseguiu fazer uma introdução alimentar tão perfeita, vamos dizer assim, amassava tudo, dava tudo batidinho, muito molinho, a boca não teve estímulo mastigatório. E aí quando nasceram os primeiros dentinhos dessa criança, a criança começou a nascer com os dentes tudo fora do lugar. Né? Ou o queixinho muito para trás, ou uma sobremordida quando o dente de cima cobre muitos de baixo, ou uma mordida cruzada, ou até um classe 3, quando fica o queixinho para frente. Ou a mãe deu o hábito de chupeta e mamadeira e com a mordidona aberta. Devia ter esse negócio aí, ó. Chupeta. Acho que a minha mãe dava cana pra chupar, não é possível. Nem chupeta, acho que era aquela cana, Ju. Então os impactos, acho que eu vou querer um pouquinho também, Ju. Eu acho que era a minha dona Aniga dava cana pra chupar. Chupa cana que... Falava, sem açúcar. Minha mãe falava, chupa cana que limpa os dentes. Não, sua mãe não falava. Falava, Ju. Não falava isso. Chupa cana que vai limpar os dentes. Imagina. Não, não sério, falava. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Os impactos dessa sucção não nutritiva que a gente fala, que é dos hábitos de chupeta para a criança, na dentição depois permanente. Porque uma criança que chupa a chupeta, que faz o hábito da sucção, quando você remove a chupeta, se ela estiver dormindo, ela vai continuar com a boquinha aberta. Entendi. Então a chupeta caiu no meio da noite, a boquinha tá aberta. E a mãe vai lá e coloca de volta. Ou até a criança fica com a boca aberta, Ju. E aí acontece respira, o quê? Né? Acaba respirando pela boca. Acho que aconteceu isso comigo. Ela faz uma aprendizagem. Pode ter acontecido. Você pode ter aprendido a respirar muito pela boca. Então é mais fácil a gente respirar pela boca do que pelo nariz. Sim. Né? Sim. Pelo nariz você tem que fechar a boca e fazer o esforço. Então o bebê que está aprendendo a respirar pelo nariz, se ele não tiver esse treino, tem que ensinar a fechar a boca mesmo, o bebê. Então, vocês, mães que estão assistindo a gente, né? Ou até se você tem algum bebê na família próximo, que o bebê está dormindo, caiu a chupeta, ou mesmo sem chupeta, não tem hábito de sucção de chupeta, e a boquinha tá aberta, é super importante você ir lá e ensinar a fechar. Com quantos anos pode dar e para de dar chupeta lá? Não pode dar chupeta. Claro que pode. Olha, Ju, não pode, acho que pode. Eu não sou contra, tá? Eu sou dentista, eu acho que eu tenho que acolher as famílias que tomaram essa decisão pela escolha do hábito da chupeta. Que é uma calmaria. Mas é uma decisão que a família toma, né? Pela criança. É uma calmaria, porque a criança fica irritada. E também, Ju, tem bebês que são mais sugadores. Sabe? Tem esse perfil, crianças que sugam mais, que tem uma necessidade oral maior, né? Então aí a mãe não aguenta só no peito, aí ela acaba tendo a escolha pela chupeta. Pra sossegar um pouquinho. Então aí você põe a chupeta lá pra acalmar esse bebê, ou até pra ela ter um pouquinho de descanso também, né? E aí acaba escolhendo, então eu falo assim, as famílias que optaram por isso, né? A gente tem que acolher, entender o que tá acontecendo, ouvir a história por trás desse hábito, né? O que aconteceu, em que momento você optou por isso. Aconteceu uma perda na família, a mãe estava com 1000 coisas para resolver, tem um filhinho mais velho e tem um bebê, né? Então a gente tem que entender a história toda por trás dessa decisão de um hábito, né? Doutora, e aí orientar em que momento remover, né? Aí eu acho que, sei lá, eu não daria, mas eu acho que eu dei pros agora, se eu começar a chorar, mas quer que a criança dá, deixa eu pegar aquele para de chorar. Geralmente fazia isso. O Leonardo, ele ficava no peito o dia inteiro. E tipo, eu tinha que almoçar com o Leonardo no peito. E aí eu falei, não. Vou dar chupeta pra acalmar um pouquinho. 5 minutos, gente, eu preciso respirar. Porque acaba sendo... É um calmante, né? É um calmante. Até pra gente, né? Sim. Porque assim, 5 minutinhos só pra engolir a comida, né? E aí ele foi me dando um pouquinho de folga.
Já as meninas Mas, eu não... mas então você não é contra, mas que quer dar a chupeta pra criança ali. Porém, tem... Eu acho que a gente tem que entender a história, sabe? De quem deu, o que aconteceu, qual foi o histórico. E aí, eu tenho várias histórias de sucesso na remoção desse hábito no consultório, né? Sério? Então eu faço, dependendo da idade da criança, a gente tem que... Essa conexão que eu tenho com a criança é mas muito não passa forte, de 3 sabe? anos de idade não, né? Se já tiver, vamos supor, tem crianças que estão mais velhas até com o hábito ainda. Sério? Então, quando chegam no consultório e ainda estão com o hábito, entender o que está acontecendo com aquela criança. Porque você concorda comigo que a chupeta para ela é algo que ela ama, né? De paixão. Muito, é isso. Como é que um pai ou uma mãe, que são pessoas que ela tem uma figura como, né, referência para ela, vai falar assim, joga essa chupeta no lixo, vamos jogar no lixo, vamos dar pro Papai Noel, vamos... Não, gente, não é por aí, né? Então, assim, a dica que eu dou também, eu acho que é legal a gente poder, né, dar uma dica de como remover isso da melhor maneira possível para a criança, é a gente fazer combinados. Samara, que tipo de combinado é legal, né? Orientar as famílias. Eu sempre falo assim, a chupeta mais difícil de você tirar é o momento da noite. Você concorda comigo? De dia é mais fácil, que a criança está fazendo outras coisas, então a da noite é a mais difícil. Então nós vamos fazer um combinado, dependendo da idade da criança, dá para você fazer esse combinado. Se é uma criança maiorzinha, que já tem noção, por exemplo, tá dia, tá sol, tá noite, ficou escuro, né? Então eu gosto de desenhar com a criança no papel, eu faço um sol, que é o dia. Aí eu falo, olha, vamos olhar lá fora? O que tem no céu? Tem sol ou tem lua? A criança fala, tem sol. Quando tiver sol no céu, não pode ter chupeta. Então a gente faz uma chupeta, eu desenho a chupeta, aí eu faço um X, sabe, proibido? Agora nós vamos fazer outra folha. Aí eu faço uma lua. Quando tiver lua no céu, pode ter chupeta. Ele olha pra minha cara, ele não entende nada. Ele fala assim, como essa mulher tá mandando eu chupar a chupeta? A dentista está me mandando chupar a chupeta. Só que aí eu oriento os pais. A hora que você vê, né, fizer o combinado, tá noite, tá lua no céu e pode chupar, você tem que olhar pro teu filho, você tem que falar assim, Bill, chupa a chupeta. Por quê? Se ele botar a chupeta e ficar... Não, você tem que chupar. Ela não falou que tem que chupar. Daí você vai fazer o quê? Você vai estimular ele a sugar. Ele vai cansar. Ele vai ficar quanto tempo sugando aqui? Ele vai cansar. Daí você vai falar assim, não, se não estiver chupando, tem que guardar. Tem que chupar. Então ele vai começar o quê? Ele vai ter a necessidade da sucção. Saciou. Quanto tempo você acha que a criança aguenta ficar chupando? É pouco tempo. E aí ela vai ficar chupando. Você mandou ela continuar chupando. Mas não quero mais agora, já cansei também. Aí a criança vai tirar. Então é simples, você entendeu? Só que é a forma como a gente aborda a criança, como a gente coloca isso pra criança. E lógico, eu falo pros pais, né? Como a criança começa a passar comigo, ela tem alguém como referência falando isso com ela. Então é bom a gente ter referências na vida e que estão acolhendo aquilo, né? Então eu tenho no consultório um pote, né, enorme, né, um vidro lindo, e aí as crianças vão lá pra me entregar essa chupeta. Então eu falo assim, ó, você vai fazer um combinado com a tia Sá aqui. Você vai chupar tudo que você tem vontade. Quando você não tiver mais com vontade, quando a chupeta estiver quase lá, assim, sem vontade, aí você traz ela de presente pra mim. Porque vem cá, vou te mostrar minha coleção. Daí eu mostro que tem um monte de chupetas no vidro. Aí ele começa a olhar, ele fica louco, né? Imagina você ver um pote imenso, cheio de chupetas variadas, de todos os tamanhos, né, e cores. Aí a criança olha aquilo, aí eu falo assim, mas dá uma olhadinha. A sua não tem no meu pote. Sabe aquela coisa de coleção? A tia Sá ama uma coleção. Aí eu coleciono chupetas, só que falta a sua na minha coleção. Você traz a sua pra mim? Aí a criança começa a ficar com aquilo. Nossa, ela gosta da chupeta. Eu também gosto. Mas ela tem uma coleção. Como é que eu não vou completar a coleção dela? Vou ajudar. Né? Vamos e ajudar. aí, assim, ela tá sendo legal porque ela tá mandando eu chupar. Minha mãe quer que eu paro de chupar. Ela manda eu chupar. A minha mãe é a vilã, né? Então, assim, e aí eu confirmo isso com a mãe, né? A hora que é pra ele chupar, a mãe, você fica no pé, manda chupar. Parou de chupar, tem que guardar. E eu dou uma caixinha também pra criança. Pra hora que ela não estiver chupando, ela guarda naquela caixinha. E às vezes, porque eu falo assim, ó, tem lugar, Bill, que você não quer ir com as chupetas, concorda comigo? Sim. Mas você não quer mostrar essa chupeta. Daí você leva essa caixinha que ninguém vai saber que é uma chupeta que tá aí dentro, entendeu? Que mãe, cara. E aí a criança começa a criar o quê? Confiança em mim, no que eu tô falando, entendeu? Então eu me aproximo da criança pra que depois ela remova isso e isso fique resolvido pra ela, Bill. Entendeu? Pra que isso não gere traumas pra adolescência, pra vida adulta. Porque muitos traumas da vida oral, mal resolvida lá atrás, eles impactam hoje na vida do ser humano.
Sim. Na vida adulta e na adolescência. Quantos casos a gente vê de álcool, uso de drogas, né? Na adolescência, que tem a ver lá atrás com todo esse processo da remoção de hábitos. Isso, porque é um outro hábito, você concorda? Você gerou um outro hábito na tua vida, né? Hábitos de cigarro, né? Hoje aqueles, como é que chama? Vapor. Que eles ficam chupando aquilo desesperadamente, né? O quanto isso impacta na saúde deles, né? Eu fui palestrar esses dias também na Escola São Paulo falando sobre a utilização, né, dessas drogas todas que hoje a gente não tinha isso lá atrás. Não. É uma droga da atualidade, mas a gente tem que falar isso com os jovens. A gente tem que mostrar para eles o quanto isso impacta na saúde deles, né? Que hoje tá gostosinho, hoje tá legal, né? Mas daqui a alguns anos... Vai vir o reflexo são poucos anos que você vai começar a sentir os impactos no teu rendimento, né? No teu rendimento, como é que você vai ficar. Se você quer fazer um treino, você sabe, né? De jovens que treinam e que fazem uso de drogas, né? Uma série de coisas erradas. E assim, o impacto disso para a saúde da pessoa, eu acho que é muito grave. E lá atrás, se você for olhar a história desse ser humano que usa isso, ele teve alguma história de algum trauma, né? Oral mal resolvido lá atrás, né? Inclusive hábitos de sucção de dedo, sabe? Roer unha, né? Esses são hábitos que você precisa resolver na tua vida, né? Para que depois isso não gere impactos na tua vida adulta depois, né? Ela tá falando isso, é verdade. A minha filha mais velha, ela tinha o hábito de roer unha. O negócio dela era roer unha. Ela ficava no toco, assim, a unha, né? Só que ela tinha muito nojo de água, tipo água de pia, torneira, essas coisas. E aí ela foi lavar louça, porque ela começou a lavar louça depois que ela casou, tá? Que até então ela falava pra mim, mãe, eu tenho nojo, eu não vou lavar louça. Falava pra ela, querida, um dia você vai casar, amor, e você vai ter que lavar louça. E aí ela tava lavando louça e a unha começou a crescer e aí entrou alguma coisinha, comida, essas coisas, quando lavando louça, né? E ela ficou com tanto nojo que ela nunca mais pôs a mão na boca. Mas graças a Deus, graças à louça, ela tá com uma unha enorme. A Sônia mandou uma pergunta aqui pra você, Samara. Quando o dente de leite não cai, qual o cuidado e qual a possibilidade de perder depois de adulta? Tem isso, tipo assim, ó, não caiu quando ela não caiu. Ela teve provavelmente ela tem uma falta do permanente, e aí ela ficou com a dentição permanente, às vezes um dente de leite na boca. Sim. Né? Então, o que é, olha como é importante acompanhar. Cair. Pode acontecer isso, e pode acontecer do dente não cair. Então, tipo, ficou com o dente de leite ali, não reabsorveu a raiz, não ficou mole o dente de leite, não trocou pelo permanente, né? E ela ficou com esse dente descido, desse dente de leite ali na boca. Ela tem, lógico que ela tem que ser acompanhada, né, durante... Eu sempre oriento, a vida toda você tem que ter algum dentista olhando tua boca, né? E aí esse dente, ela tem que ser avaliada porque, dependendo da altura desse dente, ele pode impactar a oclusão dela, né? E pode, às vezes, precisar tirar para colocar um implante para ter um encaixe melhor com o superior. A Letícia tem. E às vezes, vamos supor, se é um dente anterior, se é um lateralzinho, assim, alguma coisa assim. Então aí tem que fazer, às vezes, uma estética pra ficar mais... A coloração dele é diferente, né? O dente de leite é bem branco. Por isso que ele é dente de leite, né? Porque ele é bem branquinho. E os outros... O permanente já é mais amarelinho. Parece que tá com os dentes não tão limpos, né? Porque um fica bem destacado. Uma informação também importante, Ju, pra falar, a gente fala assim, nossa, por que tem dente branco? Parece que o dente do outro é mais branco do que o da gente, né? Ai, por que o tom... Às vezes, se você olhar na escala de dentes, de cores de dentes, é a mesma cor, só que dependendo da pessoa fica diferente o cor do branco, né? Você fala assim, eu quero fazer um clareamento, mas eu queria branco igual daquele ali, ou daquela atriz, ou daquela influencer, né? E por que não fica, né? Porque não é só o branco do dente. Se a gente for olhar os outros tons que a gente tem próximo ao branco do dente, a gente vai olhar o branco do olho, a cor do cabelo, a cor da pele, né? Isso impacta na cor do branco do dente, né? Então, às vezes, você fez um clareamento, você tem uma escala de cores, né? No dentista a gente tem escala de cores de branco, e às vezes você tá com a mesma cor no mesmo paciente, a mesma cor, só que tá diferente nos pacientes. Por quê? Porque tem outros tons que impactam na coloração do seu dente. Eu já no dentista falar pra mim assim, tem algumas dicas até, a cor do batom,
Na mulher também impacta. Por Verdade. exemplo, eu quero usar eu quero que meu dente fique mais claro. Então você tem que ver qual tem que fazer uma coloração, um estudo da coloração da pessoa também. Pra ver exatamente a cor que o batom que ela vai usar, que vai clarear mais o dente. Olha aí. Pessoal, você que tá curtindo o podcast, quiser mandar alguma pergunta aqui pra doutora Samara, pode mandar que ela vai respondendo pra vocês. Edinho, se tiver pronto mais um merchan, vamos soltar mais um merchan pra galera aí, pessoal. Vai passar um merchanzinho pra você poder anotar a palavrinha aí após o merchan pra concorrer os brindes no final do programa, beleza? Falta mais um merchan pra nós, Edinho, fazendo um favor. Na GCY Contabilidade, transformamos números em soluções para seu negócio crescer com segurança. Foque no que realmente importa. Deixe a contabilidade com a gente. Cuidamos dos números para você cuidar do seu sucesso. Beleza, galera, ó, tá aí a segunda palavrinha. Que serga a mão aí, Edinho, tá aqui no fundo, tá tudo certo. Tá ok, dente, anota aí a segunda palavrinha pra você participar do sorteio. Falando de sorteio, Edinho, vamos mostrar pra galera o que eles vão concorrer de novo aí dos brindes pra sorteio do podcast. Falta pra gente aí, ó. Vamos lá. Tem um fardo de refrigerante lá da SS Distribuidora de Bebida. Valeu, Tom, forte abraço, tamo junto. Tem 2 pão de mel da Doces e Mimos da Sul, certo? 2 pão de mel. Qual que é o próximo? Tem um brinde da Eu, a Patroa, personalizado, pode ser uma camiseta, uma caneca, um boné, uma garrafa. É um brinde surpresa pra você, beleza? Tem uma camiseta da Brog, nosso parceiro Anderson, valeu, tamo junto, forte abraço, uma camiseta pra você. E uma revisão da JM Motos, meu parceiro Juninho, beleza? Esses são os brindes que você concorre. E a Clínico Gaito, menino. É que o Edinho tá indo muito rápido, tu tem que falar rápido. Meu Deus, Edinho, vai devagar aí, cara, você tá doido. Tá rápido, vamos ter acelerado. Secagem de vasinhos mediante a consulta, tá? Gente, ó, aproveitando, deixar um forte abraço pro... Vamos colocar uns lembretes? Vamos, verdade, vamos lá então, vamos soltar. Edinho, não vamos esquecer. Vamos soltar os lembretes que tem aí, pra gente dar um recadinho pra galera, se tiver de lembrete pro pessoal. Vou colocar ali. Vamos lá, ó. Olha lá. Isso daí. Gente, nós vamos entrar em maio, mês das mães. Muito legal. Então, pode presentear a mamãe e pode se presentear, viu, gente? Aí, ó, é tanto pra você quanto pra mamãe, cara, tá? É 10% de desconto no Botox, é isso? Em cada Botox. Cada Botox, 10% de desconto. Então, se a filha for lá levar a mãe, ela ganha 10% pra ela ou é pra mãe? Pras duas. Pras duas? É isso. O que, doutor? Sensacional, ele cara. Tá top maravilhoso, demais. Né? Clínico Gaito, forte abraço, doutor Thiago Barbosa. Sensacional. Biomédico mas sensacional. Mas tem que usar o nosso cupom, tá? Tá, beleza. Agora dia 4 do 5, Ju, tem um 10º leilão de gados da Paz, certo? É bom, hein? Forte abraço por carinhos. Esse leilão é sensacional. Pra você que tá aí, ó. No ano passado. Eu quero ajudar a Pai lá, a instituição A Pai, que é sensacional. Tem almoço, tem uma porrada de coisa pra galera lá. Beleza? Ó, você vai lá, já faz que nem o Bill. Pega o dinheirinho e vai lá comprar os gatos. Vai lá, junta uma moeda aí, dá um lance lá no leilão. Se você ganhar, você pode revender ou sortear de novo, fazer o que você quiser, entendeu? O importante é participar e ajudar a Pai, que é uma instituição sensacional. Forte abraço por carinhos, parabéns por esse leilão que é sensacional. Nós estaremos lá, né? Com certeza, para arrecadar, ajudar a Pai aí, ó. Forte abraço. Se tá aí, já pode até comprar as cartelas com o pessoal lá, certo, Ju? E participar disso aí, cara. Esse leilão de gado é sensacional. A gente foi o ano passado que a gente teve lá presente, muito bom. O ano passado, esse ano, com certeza, a gente vai de novo lá no 10º leilão de gado da Pai. E aí? Esse é o peeling químico, já é isso? Peeling químico. Se você usar o cupom exclusivo da patroa. Aí, ó. 30% de desconto. 30 no piriquímico, é isso? Piriquímico. Isso é aquele que você fez lá que eu fiquei assustado, mas porém... É com essa cara que eu tava aqui quando ele falou que eu mas olha isso, Marco. Como é que eu falei, meu Deus, minha... Ô, Ju, mas valeu a pena, porque olha aqui, Kelly, que você tá aqui, eu tô vendo ao vivo, hein? Minha mulher tá desmontando, não é possível. Agora hoje ela está linda demais, mulher. Agora você vai olhar pra minha cara e falar... Thiago Barbosa, fala comigo. Eu fiquei com o pé atrás, mas depois que eu vi o resultado final... Valeu. Que espetáculo, ele ficou na dúvida, tá, Thiago? Ele fez assim, eu acho que isso não vai ficar bom. Ficou lindo, João, lindo demais, cara. Eu falei, então tá, né? Mas eu confio no meu biomédico, vai ficar maravilhoso. Doutora, agora uma perguntinha assim, exemplo, né? Como é que... Minha mãe, ela não passou isso pra mim, porque ela não teve, né? Aquela de criação mais antigas, ela não pôde passar. Mas como que deve ser feito para essas mães que estão vindo agora, não tem noção, a higiene daquele bocal de uma criança? Como é que tem que ser feito ali? A gente sempre orienta, erupcionou o primeiro dentinho na boca, né? Já tem que escovar.
Porque às vezes tem mães que têm bebês pequenos, né? E falam assim, eu não tô escovando. Samara, e agora? Eu não tô escovando. Como é que eu faço? E a gente vai em farmácias e em supermercados, a gente vê um leque de produtos, né? A gente fala assim, como é que eu escolho a escova ideal para escovar os dentes do meu filho, né? É sempre importante a gente começar com uma escova pequena. A cabeça da escova tem que ser macia, as cerdas, né? A cabeça pequena. Se tiver um emborrachadinho na ponta é melhor, porque não corre o risco, né? De machucar a boquinha da criança. Na minha época, eu falo porque minha filha tem quase 30 anos, tá, gente? Por isso, só por isso. Tinha uma tipo dedeira de silicone. Ainda tem. Silicone, então assim, a gente tinha menos risco de machucar. Tudo bem? Sim, pode. Que eu tinha que montar de cavalinho nela pra escovar, tá? Porque era uma luta cada vez que tinha que escovar. A orientação, Ju, é a seguinte. O dentinho começou a querer apontar. Então ainda não tem o dente na boca, Bill. Tá só aquela gengiva grossinha, a criança fica pondo tudo na boca e começa a salivar bastante, começa a babar, né? Então a orientação é já começar com a introdução com essa dedeira de silicone quando não tem dentes. Que fica coçando, a dedeira, ela não é pra higienizar. Ela é justamente pra isso, pra você estimular a boquinha e preparar a criança pra chegada da escova. Tá. Porque algumas crianças, quando você não prepara, ela começa a ficar traumatizada, ela chora, ela grita, ela não quer, né? É uma luta. Ela não quer. Olha e hoje eu não tinha uma Samara naquela época, querida. Se eu tivesse um doutor eu tava lindo, maravilhoso. E o importante é ressaltar para as mães que comprem sempre pastas de infantil com flúor. Então, a recomendação é 1.100 ppm de flúor. Então, a pasta, gente, ela não é um shampoo, por exemplo. Ela não é um artigo de perfumaria. Ela é um medicamento. E a gente tem que entender como sendo um medicamento, a pasta de dente. Então, você vai olhar sempre se é uma pasta infantil para criança. E olha no rótulo dela, tem que ter 1.100 ppm de flúor, que é a concentração ideal para as crianças. Os dentinhos estão nascendo. Para todos os dentes de leite, Ju. Durante toda a infância, enquanto tem dentes de leite, é 1.100 ppm. Quando começa a apontar do chiclete, docinho. E agora tem umas novas, né? Que vocês viram? A gente não vai falar a marca, né? Mas a gente vê que tem um monte, né, de produtos que lançaram. Porque agora meus filhos cresceram, eles usam o que eu uso, né? Então... Mas é importante sempre olhar na embalagem a concentração de flúor para usar em crianças. Quando a criança já tem dentes permanentes e ainda tem dentes de leite na boca, a gente começa a mesclar. Então você compra a pasta de adulto e a pasta infantil, até que ela comece a passar só com a pasta de adulto. Eu costumo orientar, e hoje eu utilizo no consultório, porque eu faço palestras realmente explicando a utilização desse produto em específico. Gente, eu não tô ganhando nada pra falar desse produto, mas se você colocar aqui, hoje está sendo uma aula, e isso é maravilhoso. Que bom. Até eu uso em mim, então eu uso com os meus filhos, e aí oriento para que os meus pacientes também usem. E quem me pergunta hoje, Samara, a gente vê um leque de pastas de dentes lá no supermercado e na farmácia. Qual é a melhor? Vocês já devem ter escutado falar até, inclusive, de pastas de carvão. Não vou falar a marca, mas vocês já devem ter visto também isso não que prejudica? Tem. O que acontece? Eles prometem uma limpeza mais profunda, né? E um clareamento até do dente. Eu comprei um pozinho que os famosos todos estavam usando, né? Não, você tem que molhar ali. Ô, Ju, microscopicamente, se a gente pegar o esmalte do dente depois que você usou isso e ampliar, você faz riscos na estrutura que nunca mais você recupera. Então, assim, o que é importante? Você usar uma pasta que tenha uma tecnologia a mais além do flúor. Hoje a gente tem uma marca brasileira, então por isso que eu falo, porque eu tenho orgulho de falar de algo que é nosso, né? Olha aí. A Dental Clean, então eu falo dela porque eu utilizo ela e recomendo ela para os meus pacientes também, tá? Essa pasta, ela tem uma tecnologia a mais além do flúor. Então, quando você vai escolher uma pasta, você fala assim... Tem alguma que tem uma tecnologia a mais? Samara, o que é essa tecnologia a mais? Me explica. É exatamente isso. Ela tem, na composição dela, produtos que fazem o quê? Uma proteção no esmalte dental. Então, ela tem silício na composição e o fato dela ter um desses componentes, ela vai provocando o quê? Conforme você vai usando,
ela vai fazendo uma barreira de proteção. Então, o teu esmalte do dente, ele fica mais liso e a placa, o alimento que você come, não gruda. Então é essa que eu vou comprar. Doutor, E isso é comprovado, porque eu utilizo nos meus pacientes no consultório e a gente fotografa. Língua no dente, vai tem uma vir. coisa áspera. Corta pra doutora Samara aqui e repete o nome dessa bendita dessa pasta, que é abençoada. Eu acho que a gente tem que falar o que é bom, Sim, porque a gente tem que claro. falar que é nosso, é brasileira, como que chama, né? tá? É Dental Clean, Dental tá? Clean. A marca. E custos? É muito cara? Às vezes é um pouquinho difícil de achar em farmácias, mas se a gente começar, como população, começar a pedir, Sim, a farmácia tem que chances de trazer, comprar né? e trazer Olha, pra então gente grava o acesso, nome né, aí, às repete de pessoas. novo, Samara, falando. É a marca Dental Clean, Olha, tá? tá feito. E é o sistema Refix dela. Show de bola. Refix. Quem vai comprar pra Tanto quem? infantil Bora lá. quanto adulto ela tem, Ah, tá? tem no infantil Tem infantil e e tem adulto. adulto. Samara, E ela é boa pra essas... Sensibilidade dental. Sensibilidade. Sim. Porque minha filha, desde pequena, ela tem o dente de leite, né? Mas ela tem sensibilidade. Então, assim, se for tomar muito quente, ela Ju, sente, muito frio, ela sente. Uma informação também importante é sempre o paciente procurar informações com o seu dentista. A pasta de dente, ela tem que ser prescrita por um profissional. Verdade. Então, hoje, eu utilizo esses produtos no meu consultório porque eu acredito neles. Eu venho usando já há algum tempo com os meus pacientes e eu colho resultados disso. Por E isso que eu aqui recomendo. você encontra dela? Não sei, Jo, precisaria procurar. Tá. É que eu compro direto com Amanhã a empresa. eu vou pra poder... Olha lá, Dental Clean, vocês poderiam... Por gentileza, presentei aqui, presentear Vamos aqui, lá. né? Eu e a patroa. Vamos aqui, ó. Ô, doutora, deixa eu falar pra Vamos você. As crianças, né, pequenas, elas podem fazer aqueles exames de radiologia lá pra tirar o dente e pode usar aparelho também ou não? Tem que ser depois de Sim, adulto? então? podem. Pode ser. E hoje, como eu sou especialista em ortopedia funcional, Bill, eu gosto de orientar as famílias também que a gente não tem que esperar trocar os dentes de leite pelos permanentes para tratar. Tá. Né, eu acho que a gente tem que passar com o bebê já no dentista para orientar. A gente tem, assim, observado, as crianças começam a nascer os primeiros dentinhos, às vezes você olha e fala assim, nossa, parece que o dentinho do meu filho tá torto, tá fora do lugar. O que eu faço agora? Será que eu espero? Daí você escuta alguém falar, espera, dente Vai de cair. leite, ou vai trocar, deixa nascer todos, depois você leva no dentista. Com 5 anos você leva. E eu encontro várias pessoas que a criança tem 5 anos e fala assim, meu filho não tem nada no dente, eu escovo o dente dele todo dia, tá tudo bem. E não Quando tá, que eu devo né? ir no dentista daí? Aí assim, qual que é a orientação? É importante, você imagina, o tanto de informações que vocês já receberam, que é importante olhar antes até do dente nascer, né? Mas vamos imaginar que uma mãe nunca levou, que tem 5 anos a criança e que ela quer levar. Com 5 anos, se o paciente chegar no meu consultório hoje, eu sempre solicito uma radiografia que chama panorâmica. Tá, Vocês já devem ter escutado falar que é uma radiografia grande, Geral, dá pra né? gente ver todos os dentes da boca, inclusive os que vão nascer ainda nas crianças. Com essa idade de 5 anos, você consegue ter um entendimento se a criança vai ter todos os permanentes, se ela vai ter agenesia, que é a ausência de algum dente permanente, se ela vai precisar usar algum aparelho. Caramba! Olha pra E você ver, consegue cara. entender se ela tem alguma dor ou disfunção na articulação temporomandibular, porque nessa radiografia você consegue visualizar essa região da ATM também. E hoje em dia, por conta do uso das telas, as crianças têm ficado numa postura um pouquinho, vou até mostrar pra vocês, é um pouquinho assim, pra ver o celular. Exato. Então, se a gente for imaginar, há alguns anos atrás a gente não tinha isso. esse equipamento. Não. Então, esse problema postural da cabeça, com relação à postura do corpo mesmo, ela é algo que está acontecendo muito agora, recente. Sim. E eu tô atendendo várias crianças com queixas de enxaqueca, tá? Vai. Crianças com dores cervicais. Sim. Crianças que você põe a mão, Bill, pra fazer a avaliação postural, a criança tá toda dura. Eu falo assim, escuta aqui, você é jiu-jiteiro? Eu pergunto. Porque seu pescoço tá igual ao do lutador aqui comigo, né? E a criança, você faz a palpação, a gente tem pontos do pescoço que quando a gente fala, você fala assim, eu não tenho dor. Daí você vai fazer a palpação, tem uns pontinhos mais doloridos. Esses pontinhos chamam-se trigger points, chama-se pontos gatilhos de dor. É ali aonde inicia, mas às vezes dele irradia, então você fica com a região toda doloridinha. E a criança, às vezes ela nem fala pra mãe que ela tá sentindo dor, ou quando ela fala, fique atenta você, mãe, quando a criança fala assim, mãe, tô com dor de cabeça, ou ai, mãe, tô com dor de cabeça. Daí a mãe, qual que é a próxima pergunta que a mãe tem que fazer? Aonde dói? Mostra pra mamãe aonde é a dor. Aí a criança fala assim, não sei onde é a dor. Aí você vai falando com a criança, é aqui na frente?
Quando você fecha o olhinho, é dentro do olhinho? É uma dor aqui em cima, filho? É uma dor atrás, no pescoço? Mexe a cabeça, vira para um lado e para o outro. Fala se você sente alguma dorzinha quando você faz esse movimento. Identificar com a criança onde é a dor. E observar e monitorar, não só medicar, porque às vezes a mãe tem um analgésico em casa, ela fala, vou dar um remedinho e já passa. Não, monitora isso. E fique atento, porque como as crianças hoje em dia já estão tendo acesso às telas, não só crianças, né? Adolescentes, a gente sabe que estão usando isso com muita frequência, é importante a gente orientar. Na academia, você vê a pessoa fazendo treino com a cabeça aqui, ó. Entendeu? Porque você sabe o quanto isso impacta. Ah, mas Samara, é só 5 minutinhos. É só 10 minutinhos. É só 30 minutinhos. Fica 30 minutos numa posição errada com o teu corpo pra você ver o impacto que isso vai gerar no teu corpo. Eu estava com dor de verdade no braço. No braço. E foi no ortopedista porque eu estava com dor no braço. E era do celular, o apoio. E é do cervical. Não tinha nada a ver com o braço. Inflamou a cervical. Estendeu pro braço. Eu só fui perceber porque o braço eu uso muito mais do que o pescoço, né? O pescoço travou o braço. Travou. E aí eu fui ver, ele falou pra mim, ele falou, ó, Ô, Ju, e além disso, além dessas dores, né, nas crianças também, eu faço uma avaliação bem completa, Bill, eu nem olho a boca. A criança chega, eu já tô olhando ela entrando, ela andando, ela movimentando. No vir, eu tô olhando todo. A boca, eu já matei a charada. A hora que eu vou olhar o dente, eu já sabia que era assim, entendeu? Então, a boca eu já sei. Eu falo que a boca eu tenho que saber. Eu estudo pra isso. Então, eu tenho que saber de olho fechado mesmo. Então, eu tenho que identificar na criança quais são os sinais clínicos que ela vem dando já, que alguma coisa não está bem com a saúde dela. E o contexto que ela vive, né? Sim. Cara, Ju, mas olha, é que eu olha como é complexo. Gente, não é quem só dente, imaginar né? que é tudo isso que ela tá falando, tá por trás mas do aí eu tenho né, que, cara? eu vou ter que me posicionar, gente. Claro. Vou ter que falar, vou hablar, porque... Gente, não é todo profissional que é isso, tá? Vou ter que falar. Tem dentista que vem lá, passa uma pastinha bem sem vergonha, que não é nem essa sua aí, não. É uma bem sem vergonha e fala, volta daqui 6 meses. Olha. Tá? E o bendito do fio dental, cara? A criança tem que passar esse negócio também? Eu adoro essa pergunta. Eu falo assim, ó. Você só passa o fio dental? Quando tem uma coisa enroscada, né? Não, no dente que você quer manter na sua boca. Boa! Boa! O dente que você não quer que fique ali, você não precisa passar o fio dental, entendeu? Deixa sem passar. Agora, o dente que você quer que fique na tua boca, você passa só nesse. Tá vendo? Nos outros, você não precisa passar, viu? E aqueles palitinhos de pode usar? Aí eles falam palito de dente, né? Você viu que agora inventaram um palito de dente com a ponta com sabor. Não vi isso. Juro, eu comprei pra ver se era verdade. O palito de dente e na pontinha dele é verdinho. Tem tipo menta. De pasta de dente. Então a pessoa fica ali, ó, cutucando. E aí tem sabor, fica lá, cutucando tudo, entendeu? Bom, né? Bom, usa. É horrível, não é bom, né? Isso não deve ser usado. Você imagina, a tua gengiva, ela é como se fosse um papelzinho ali, ó. Ela faz um contorno, né? Assim, ela faz um V entre cada dente. Então, se todo dia você for lá e colocar alguma coisinha, você vai dando, né? A gengiva vai subindo e a de baixo vai descendo. E aí você vai tendo o quê? Uma retração da gengiva. Tudo bem a gengiva, o problema não é a gengiva, é o que tá por dentro da gengiva, que é o osso. E aí esse osso, ele vai abaixando ou ele vai subindo. Então você vai tendo uma perda óssea. Aí o dente tá íntegro, o dente tá lindo ali. Só que a parte óssea que sustenta o dente, ela tá toda perdida ali. Então você teve uma perda da estrutura que sustenta o dente. E às vezes você tem um problema periodontal, né? Que você fala assim, Samara, mas tem uma saúde gengival boa. Mas ele teve, por conta de um hábito errado, né? Uma perda óssea. Que aí levou, às vezes, até a perda de algum dente. Bem, aí então um recadinho pros botequeiros de plantão que gostam de, né, depois daquela... Tá tomando uma cervejinha ali, come um tira-gosto, aí dá para meu... E não é porque o palitinho não, né? O né? meu palitinho que tá no tira-gosto, ele já põe ali, né? Peraí! Mas são hábitos que as pessoas acabam tendo, então, né? Não é errado, mas é muito porco, não. Tipo assim, mas... Tá passando, como é que eu vou saber qual é a força que tem que ter ali no fio dental? Não cara? É força. É o quê? É jeito. É jeito. Exatamente. Pelo amor de Deus. E aí essa orientação, ela é muito individual. Então, cada pessoa tem que ter o seu dentista para poder orientar a forma correta de usar. Hoje em dia, a gente tem até uns modelos de fio dental que tem a hastezinha.
Então é muito legal esse para criança começar a aprender a usar. E tem várias marcas, então é legal você mudar de marca, de produto. Tamanhos, espessuras, né? Tem uns que são fio, tem uns que são fita. Então. E são diferentes daí. Eu percebi isso há pouco tempo, porque eu falei, mas tá enroscando, que coisa Aproveitando estranha. que nós falamos da marca da Dental Clean, eles criaram um fio dental com uma tecnologia também, que ela é ultra deslizante. Então, tipo, a hora que você coloca, ela desliza com uma facilidade e meus dentes também são bem juntinhos, então é mais difícil de usar. Né? Então você tem que ter, assim, testa várias marcas, vê aquela que te... amiga, que é o problema, que ela vai desfiando, porque meu dente é muito juntinho. E abandona o bendito palito de dente. Tá com pena esse negócio aí. Eu morro de medo de quebrar uma porcaria dessa no meio dos dentes. Porque o dente, por ser muito juntinho, é mais difícil de usar. Não dá. Doutora, a tecnologia vem avançando muito, né? A gente tá vendo aí, até no que você comentou. Você acha que tá agregando mais do que antigamente? Ou vai eu não sei, eu acho que daqui uns dias, do jeito que tá crescendo, tá avançando tanto, eu não sei se vai ter um robô que vai estar no lugar de alguém lá. Na China já existe, tá? Então não é daqui 5 anos, já existem lá, já existem. Eles estão fazendo exatamente isso. Então se a gente acompanhar... Não supera a gente, é mentira isso. Na China? Já tem um treinamento. E eles fazem com uma precisão muito grande, né? Então os dentes também são feitos em equipamentos que são escaneados, então ele faz exatamente a cópia fiel do dente. Diferente até da gente fazer manual, que pode ter uma falha, né, ali na hora. Mas tudo conduzido por humanos. Por humanos, com certeza. Então não substitui nunca, entendeu? Não adianta ter a máquina se ela não souber manusear a máquina, né? Nunca vai parar de estudar. Quem tá nessa área de... Olha, Bill, vou contar pra vocês uma história. Tem um tempinho aí pra contar essa história? Falar. O meu avô sempre contava essa história. Então eu gosto muito de trazer essas lembranças, né, lá de trás, que eu falo que eles eram muito sábios, né? Sim. Graças a Deus nós tivemos, né, os que vieram antes da gente pra contar tudo isso. A última geração que temos o aprendizado lá dos mais antigos e estamos no meio da atualidade. Exatamente. Né? Última geração, desculpa. Meu avô contava uma história que era assim, ó. Um navio muito grande, ele foi em alto mar e ele quebrou em alto mar. Então ele estava lá em alto mar, só que ele estava quebrado, parado, e eles todos lá em alto mar tentando consertar esse navio e não conseguiam consertar esse navio. E aí chamaram, falaram, nós não estamos conseguindo, vamos ter que chamar alguém que entende para consertar esse navio. Chamaram um mecânico, não vou saber dizer para você exatamente o cargo, a função que ele tinha, né, a profissão dele, mas era alguém especialista que ia entender do funcionamento do navio. E esse cara veio com o barco, né, chegou até o navio, e aí todo mundo que estava no navio começou a olhar, esse cara chegou, falou, o cara sabe da coisa, né? E ele chega com uma maletinha, né? E aí ele abre essa maletinha e ele fala o que aconteceu pro pessoal do navio. O motor parou de funcionar. Então vocês aí que entendem de motor, né? Já identificaram que era o motor que tinha parado. E aí esse senhor, né, abre a maletinha e olhou, ficou um tempo olhando pro motor do navio. Abre a maleta e pega Aí todo mundo olhou, agora ele vai pegar alguma coisa que nós não temos aqui no navio, né? Exato. E ele pega exatamente um martelo, e olha pro motor todo e chama o pessoal lá e fala assim, deixa eu dar uma olhada mais desse lado, desse ângulo. Olhou por cima, veio embaixo e fez tum. Voltou. O navio. E aí todo mundo ficou, nossa, não acredito, como assim? Esse senhor traz um martelo e vem aqui e dá uma batidinha embaixo, o negócio funciona e tal. E aí não é o martelo. E aí não é o motor. E aí é saber aonde é que você vai dar a batidinha no lugar. Entendeu? E isso sempre eu trouxe comigo, sabe? Então, às vezes, você tem, né, uma tecnologia imensa tal, e às vezes não é sobre isso. Né? Então... É o que eu te falei. Dentista a gente tem há anos, amor, mas com essa conexão, não. Você está atendendo na clínica lá em Olambra, né? Onde você trabalha.
Você tem algum projeto social lá, pela prefeitura, para as crianças que não têm condição de estar... Quando eu fui para Olambra, eu falei para vocês, né? Eu senti que a cidade, né, estava me esperando. Sim. Sim. E como eu me senti muito bem acolhida lá, apesar de ter sido uma fase muito difícil, viu, Bill? Essa decisão de eu cortar o cordão umbilical com a minha mãe, aqui com a minha irmã, na clínica Preventive, que elas têm, né, há anos aqui na cidade, uma clínica de muito sucesso, né? E sou muito grata, porque eu aprendi muito com elas também. Na escola, né? Quando eu fui para Olambra, eu senti assim, eu não tinha dinheiro para montar meu consultório, né? Eu não tinha me programado para aquilo, né? Imagina, eu quero comprar um carro, mas eu não tenho ainda. Como é que eu vou fazer o negócio, né? E eu lembro que foi muito difícil esse começo, né? Foi difícil porque eu não tinha nenhum planejamento para aquela decisão que eu tinha tomado, né? E aí eu lembro que minha mãe falou assim, eu marquei uma vez uma conversa com a minha mãe, uma reunião, aí eu falei assim, mãe, queria conversar com você. Daí a mãe ainda abriu um livro, minha mãe é muito sábia, né? sabe? Ela abriu um livro assim, ela falou assim, antes de você falar, eu quero ler uma mensagem aqui para você. Isso ficou muito gravado em mim. E ela abriu essa mensagem na hora e falava exatamente de uma história da borboleta, né? Então, a borboleta passa por todo o processo, chega uma hora que ela bate asas e voa. E quando minha mãe leu essa mensagem pra mim, eu lembro que na hora eu fiquei muito emocionada com aquela leitura da minha mãe, e aí eu falei assim pra ela, mãe, acho que eu não tenho mais nada pra falar com você agora. Porque tudo aquilo que eu ia te falar, você acabou de ler pra mim. E era exatamente isso que eu ia te contar, que eu vou bater asas e que eu vou voar. E aí minha mãe falou assim, mas você vai fazer o quê? Eu falei assim, acho que eu não quero mais ler essa mensagem. Eu vou montar meu consultório. Minha mãe falou assim, não tô entendendo, o que tá acontecendo aqui, né? E aí eu falei assim, olha, eu acho que foi realmente um chamado que eu tive pra fazer essa decisão da minha vida, né? E eu lembro que na época eu tinha um Henry pequeno, então era uma época difícil ainda, né? Sabe? Pra eu poder decidir tudo isso, né? Só que assim, eu sempre, eu tive a fé muito grande em mim, sabe? Isso me leva, assim, em todos os lugares. A montanha que eu subo hoje, sabe, Bill, parece que cada vista que eu olho, eu falo assim, nossa, é tão maravilhoso isso aqui, mas eu quero continuar subindo, né? Eu quero continuar escalando, sabe? Olhos, né? O momento hoje, Ju, que eu tô, é um momento muito, assim, de cura e de amor. Sabe? Eu tô vivendo isso. Eu estou vivendo isso e eu preciso transmitir isso para as pessoas, sabe? Isso, de verdade. E exatamente, quando eu fui para lá, foi muito difícil, sabe, Bill? Foi difícil pela questão familiar, foi difícil pelo posicionamento que eu tive que enfrentar com a minha família também. Não foi fácil isso, né? Por eu não ter, assim, eu falava assim, putz, eu queria ter o consultório. Eu não tinha o consultório. Né? Eu montei uma cadeira simples na época, nem existe mais a marca da cadeira que eu comprei para colocar no meu consultório. Foi tudo conquistado com muito suor, com muito esforço. Na época, eu trabalhava no serviço público de Olambra, então eu também tive esse aprendizado, né, na minha carreira, porque se você me perguntar hoje qual foi o melhor tempo da odontologia que eu, hoje com 23 anos de formada, né, eu vivi, eu vou te responder que foi no serviço público, né, que foi quando eu pude... Sabe quando cai, assim, a ficha que realmente você tem que se virar com o que você tem ali, sim, entendeu? Sim. E foi bem no começo da minha carreira, onde a gente sai da faculdade, você quer o melhor instrumento, você quer o melhor material, você quer o melhor, Só que quando você olha para uma realidade que não é aquilo que você tá, né, querendo, eu falava assim, eu tenho que fazer o melhor aqui com o que eu tenho. Com o que eu tenho. E eu construí vínculos, laços com pessoas que eu cuidei, sabe? Eu lembro que eu tinha histórias, assim, que eu falava assim, gente, se eu não tivesse aqui, próximo dessas pessoas, e se não tivesse eu aqui pra fazer isso, quem é que ia estar aqui? Como é que eu não ia nunca viver essa história aqui com essa família, né? Eu lembro que tinha uma senhora que ela amarrava as crianças com uma cordinha, porque eles moravam num curral. Meu Deus. E a corda era ela media a distância até onde a vaca ficava pra aquela criança brincar amarradinha na corda. Então, a gente falar isso pras pessoas hoje, ninguém acredita que surreal, isso né? acontecia, mas isso acontecia lá atrás, né? Sim. E eu atendia muitas crianças que na época os dentistas não queriam atender as crianças da rede pública também. Claro. Então eu comecei a fazer um movimento de atender as crianças quando eu cheguei lá na Alhambra e atendi muitas famílias com crianças com problemas muito graves na boca, sabe? E eu lembro que na época o prefeito era dentista, que era o Fernando, até na época que era, não o Fernandinho que tá hoje, mas era o outro Fernando, e
eu, trabalhando na prefeitura, eu implementei o serviço de prevenção nas escolas todas da prefeitura. E aí, eu tinha o Henry pequeno também, o Henry começou a ir pra escolinha lá, eu falava assim, gente, era tão discrepante, sabe, a realidade que eu via, né, das crianças lá da prefeitura e a forma como eu conduzia aqueles atendimentos, eu falava assim, eu precisava atuar na prevenção. Sim. Não posso deixar só ficar doente a boca, a gente tem que agir antes. Então eu coloquei tudo isso em prática e na época eu estava finalizando minha especialização, eu recebi um convite da professora para ficar mais tempo na clínica, na faculdade. E aí eu tive que abrir mão da prefeitura. Nossa. E na época era algo que me ajudava financeiramente, aquele trabalho, né? E aí eu lembro que meu marido na época, o Júnior, falou assim, Samara, você tem certeza que você vai escolher isso? Daí, tipo, eu falo assim, não precisa me perguntar de novo, quando eu tenho certeza do que eu vou fazer. Ele falou assim, mas você não sabe nem como é que vai fazer seu giro, suas finanças, a gente não tem mais a segurança desse mensal, né? Eu falei assim, eu vou fazer e vai dar certo, e vai acontecer, vai dar tudo certo. Profetizou antes de acontecer. Sempre foi assim, sabe, João? E deu super certo. E aí, quando eu fui pra lá, eu decidi atuar além disso. Então eu falava assim, eu tenho que fazer alguma coisa a mais e eu tenho que engajar os meus pacientes do meu consultório, que são crianças que têm oportunidades maiores. E aí, no primeiro ano, eu organizei uma festa, um buffet dentro do consultório, eu desmontei tudo, eu coloquei tudo numa salinha, eu fiz um buffet, ninguém fazia isso. Eu montei um buffet, no consultório e falei assim para as famílias, a gente vai fazer uma festa aqui, vai ter carrinho de pipoca, vai ter sorvete. Fui em São Paulo, lá na 25, eu comprei um monte de brinquedos bons, só comprei coisa boa. Pus tudo lá no consultório, cada criança que chegava ganhava um numerinho na mão, só que para entrar na festa, tinha que trazer um brinquedo. E tinha que ser um brinquedo em bom estado, que pudesse outra criança brincar. Você não tem ideia, Bill, os meus pacientes foram assim, tão fenomenais, que eu imaginei que cada um ia chegar com um brinquedo. Eles chegaram com sacolas e caixas de brinquedo. E eu não... Aí a gente ia doar pra instituição que é o Lar Feliz, que ainda existe lá em Alhambra. E... eu lembro que o meu carro não cabia. Daí veio uma mãe com uma caminhonete, a gente lotou a caminhonete dessa mãe e a gente encheu o carro. E as mães, a rua lotou de carro. Nunca tinha acontecido um movimento daquele. Tão grande. E assim, eu não imaginava que eles iam se engajar nisso. Aí eu lembro que as mães, na hora que terminou o evento, as mães falavam assim, e o ano que vem você vai fazer o quê? Ai, é sempre assim, né? Porque esse ano, olha isso aqui. Eu falei assim, olha, o ano que vem... né? E pra mim também tinha que ser, sabe? E o ano seguinte foi a foto que eu mostrei de uma feijoada que eu organizei. Eu chamei o pessoal do Lar Feliz, aí eu já fazia projetos lá com eles também. As crianças vinham pro meu consultório pro atendimento. Aumentando a equipe, né? E aí eu falei assim pro pessoal do Lar Feliz, esse ano a gente vai ajudar, mas não vai ser com brinquedos. Esse ano a gente vai ajudar com dinheiro. Porque é algo que ninguém ajuda. Muito. Difícil, né? E aí eu lembro que eles estavam precisando. E a gente falei assim, vou fazer uma feijoada na cidade. Então eu nem era tão conhecida na cidade toda assim. Mas eu organizei uma feijoada. O Beto lá das Duas Marias me ajudou também. A gente fez foram várias pessoas que foram ajudando. Teve patrocínios também. A gente fez uma camiseta. Porque as crianças iam ser convidadas para ir à festa. E eu queria todo mundo igual. Eu não queria nenhuma diferença de classe social na festa. E aí todo mundo foi com a camiseta. Eu coloquei uma amiga pra personalizar. A hora que você chegava com a camiseta, você podia personalizar sua camiseta com um monte de coisas na hora. Bacana, cara. A gente colocou brinquedos infláveis pras crianças. A gente fez uma feijoada beneficente. E eu consegui 122 convites vendidos. E 122 pessoas estavam presentes num evento que foi uma coisa assim, organizada no mês. No mês pra acontecer. Olha aí. E eu vi tudo isso que você já proporcionou. E você falou agora de um toque do Júnior Barros, né? Vou fazer uma pergunta aqui pra você que eu já veio calhando a coisa pra Antes de você perguntar, calma. Tem mais uma palavra, não tem? 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 Então solta o merchan, que vai vir uma pergunta aqui pra Samara aqui, que agora eu quero... solta lá pra nós o nosso merchan ali. Você está procurando produtos para flores e plantas com qualidade total? Sim, Botini! Então vem pra Calterra! Eles são especialistas na produção de substratos, compostos orgânicos, terra vegetal e muito mais. E todos os produtos da Calterra são testados com altíssimos padrões para garantir sempre a mais alta qualidade. Você encontra a marca Calterra em mais de 500 cidades espalhadas em 23 estados do Brasil. E tem mais, Botini? Claro que tem! Se você quer ter os produtos da
da Calterra no seu comércio, entre em contato agora e seja mais um parceiro Calterra Substratos. Eu quero, Botini. Vem pra cá. O retorno nosso tá apagado Esse já aqui, foi. Cadê, Vai. meu? Isso aí, já foi essa palavra? Essa já foi. É a última palavra aí. É a última Cadê? palavra. Sorriso. Cadê essa? Isso, essa é a Aliás, última. vai anotando essas palavrinhas aí que é pra você poder participar do sorteio daqui a pouquinho, tá? Aproveitando aqui, ó, Samara, agora eu vou fazer uma pergunta pra você aqui. Cuidado. Pelo que a gente Ju, a gente conhece, a Samara conhece só o falando Júlio cuidado. Barros. A gente corre no sangue de vocês, no seu, né? Um histórico de pessoas que já atuaram na área pública, como prefeitos, vereadores, etc e tal. Você se vê nesse meio? Você pensa em sair um pouquinho nessa área? O que Eu você me acabei fala? de falar, cuidado, Não, ele já quer vir eu na quero saber se veia, ela né? pensa Ele em é algum- Corta a incisivo perna aqui, aqui, ó. ô, Edi, que ela vai dar a resposta. Eu acho que corre no sangue, corre na veia dela, isso aí. Ah. Esse meio político aí. Você pensa em alguma coisa desse tipo? A gente sempre esteve, né, envolvido com a história, né? E se a gente for olhar lá atrás, né, meu avô participou da emancipação do município, meu avô Amazílio também participou da história de Engenheiro Coelho. Então a gente sempre teve. Meu pai foi prefeito aqui de Arthur Nogueira, meu sogro foi prefeito, o Júnior foi candidato a prefeito, foi vereador também, presidente da Câmara. Foi vice agora nessa última eleição. Foi candidato, né, a vice-prefeito. Então, eu acho que a política sempre esteve presente na nossa vida, né? Eu acompanhei também a história dos meus pais também, sempre envolvidos com causas sociais, né? Sim. Então, eu acho que isso realmente sempre me moveu, sabe? Querer fazer pelo outro. Balança, né? É algo que não convida. Que eu acho que a gente... Então, gente, ó, você aí. Tá vendo aí os partidos? Agora Espaia a deixa. gente não sabe se é Arthur Nogueira, se é Olambra, se é Engenheiro Coelho, ela tá envolvida. Acho que vai se envolver, hein? Acho que teremos que investigar isso melhor. Vamos procurar saber que corre o sangue corre na veia da mulher, né? Gente, bem, ela tá aí e tá pensando, né? Para meu ver, parece que você tá pensando. Com certeza. Não é pra contar mais nada. Tá bom. O Bill, ele já vai estragar a nossa história. Não vai estragar nada. Gente, ó, eu falei, eu acho que vai parecer alguma coisa aí. Agora, o que vai ser? Vamos pro momento Reels, Bill. Vamos, para de graça. Momento contando. Reels. Então, ele já viu. Ó, só vou dar um recadinho aqui pro Leca Penny. Vai lá. Aqui. Oh, meu Deus. Que ele falou assim, realmente ficou bom. Você foi outro que também falou que ficou horrível. Você não vem com graça agora não, querido. Você tá que nem o Bill. Que ele falava pra mim, o Bill te bateu? Então você tá com essa cara roxa. Não vem com graça agora não, tá vendo? Então a mulher vai se preparar pro meio da política aí. Meu Deus, mas ele voltou. Eu tô tentando tirar ela dessa saia eu fico justa. pensando, é em Arthur, é em Olambra, é em Jaguariúna, Engenheiro Vai Coelho, nem não dormir, sei. né? Não vou dormir. Enquanto ela não falava a gente isso aí, Você vai dar cara. conta pra mim. Se vai ser vereadora, vice-prefeita, prefeita, não sei, a mulher é poderosa. Você sabe que você vai sair do presidente? É, também. A mulher é poderosa, cara. Gente, ó. Ano que vem já é eleição presidente, olha lá. Pessoal, vocês que anotaram as palavrinhas, fica ligadinho que daqui a pouquinho vai começar o nosso sorteio, tá? Tem que colocar as palavras na sequência certinho. Então, agora chegou a hora do nosso podcast, que é o nosso momento Luiz, importante. né? Muito importante. Onde você deixa uma mensagem, alguma coisa que motive, que marque, que incentive alguém aí. Fique à vontade para falar o que você quiser. A gente faz o corte, depois a gente close nela pra gente poder fazer. Pra fazer o momento Wills. Quero agradecer mais uma vez vocês. Os meninos. Close. Passa a Samara fazendo o momento Wills. Corta aqui pra ela, fazendo um favor. Eita. Ó, isso, mas é agora, bonita agora. a bicha, né? Agora vamos lá. Então. Se eu pudesse realmente deixar uma mensagem aqui, eu acho que é uma mensagem de coragem, de não desistir nunca, de querer sempre buscar o melhor. Em primeiro lugar, eu acredito muito na gente poder cuidar da nossa saúde. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua família e esteja próximo de pessoas que queiram o bem do mundo, né? E as transformações que a gente quer para o mundo, eu acho que começam na gente primeiro. E eu sempre falo muito sobre isso, né? Não perca a fé, acredite em você, nos seus sonhos, se disponha a estudar sempre, a buscar sempre o melhor, a evoluir e nunca se esqueça que o melhor está por vir.
Ó, pega a visão, rapaz, vira a chave. O melhor está por vir, ela vai ser prefeita de Araújo. Ela vai ser presidenta. A mulher vai vir aí com força total. Ela vai ser presidenta. Agora, vamos seguir aí, pode ser com o Momento Reels. Eu sou amiga da presidenta. Mentira. Aquela louca, né? Gente, vamos lá. Muitas vezes a gente não quer passar pelo processo, né? A gente já quer logo o resultado final. Mas como a borboleta, que nem a Samara disse, ela era uma lagarta. E ela teve que passar pelo processo. E muitas vezes esse processo vai lapidar para poder você usufruir de tudo isso. Então, como eu mesma passei por esses dias pelo processo, tá aí, ó. Linda, entendeu? É isso. Você tá doido mesmo. Sensacional. Show de bola. Mas não é que história que eu não esqueci ainda, tá? Vamos lá. O meu Momento Reels de hoje, eu vou falar, até de exemplo pra mim, tá? Que eu não tive uma educação como eu gostaria de ter. Não, sim, é verdade. Um tratamento como eu gostaria de ter. Tá. Minha mãe fez aquilo que estava no alcance dela. Isso. Meu pai fez aquilo que estava no alcance dele. Isso. Então, pra mim, se você fosse pensando hoje, poderia ter feito mais. Poderia ter feito melhor. Mas foi o que eles conseguiram. Então, pra você que tá aí, referente a esse assunto que a gente conversou aqui hoje, tá? Faça diferente, né? Não faça melhor do que você... Se informe, se informe. E faça melhor. Pega aquilo que você não teve com seus pais, né? E aplique pro seu filho, pra você, e faça diferente. Faça a mudança. Eu acho que é pegar aquilo que não foi bom e fazer com que seja bom daqui pra frente, né? Transformar. Acho que é isso aí que eu tenho que falar pra vocês. Faça diferente, né? Renove, faça diferente. É isso que eu tenho que falar pra vocês. Esse menino hoje tá... Dona Nega, forte abraço pra você, Dona Nega. A Dona Nega sabe que ela mora aqui no coração, né? Entendeu? Dona Nega não liga. Às vezes ele solta umas... Mas não é. É que nem eu falei, às vezes são formas diferentes, São né? criações, Isso. são épocas diferentes, tem tudo. E não adianta a gente querer que o outro faça o que a gente faz. Acho que a né? gente tem que pegar cada um é cada um. e fazer diferente, né? Como diz Melhorar. nossa amiga Fernanda Souza, que outro dia eu vi um vídeo dela na timeline, e ela fala assim: mas fulano foi filho do mar. Mas era o melhor que ele podia ser naquele momento. E não adianta você querer extrair mais disso, porque é o máximo que ele consegue. Ju, a gente não muda ninguém, a gente muda a gente. É isso. Né? Então, que nem você falou, Bill, a gente tem a oportunidade de fazer uma nova história. Sim, né? sim, isso é muito bom. Cara, e é aquilo, meu. Aplicar. Gente, ó, seguinte. Ele já vem ele com esses bloquinhos dele. Esses são os nossos momentos vivos aí que vamos fazer os cortes depois. E agora vamos participar do sorteio. O Edinho, faz o favor. Coloca aí embaixo aí, oi pra galera aí, fazendo um favor. Quantos brindes são, Edinho? É 5 ou 4 brindes, Edinho? 5. 5 brindes, ó. Então vamos lá. O Edinho colocou 8, tá vendo aí? Eu, patroa, podcast, eu, patroa, tá vendo aí? Tá 8. Quando ele colocar valendo aí, você vai precisar fazer o quê? Colocar as palavras na sequência certinho, como foi apresentada. Coloca elas na ordem certinho aí, pra você poder participar do sorteio. Edinho, com você. São 6 brindes? Rapaz, beleza. Você tá doido. Então vamos lá. São 6 brindes aí, então a gente vai colocar valendo aí. Tá. E quem tiver na sequência participa do sorteio. Eita, peraí, vamos lá então. A Ju vai colocar lá. A Ju vai escrever ali. Deixa eu valendo. colocar o Mondiô, porque ele gosta de Mondiô, gente. Isso, olha lá. Ele vai colocar valendo ali. Eita, pera lá, vamos lá. Pronto. Isso, cadê? Aqui pra mim. Porque Mondiô, tá bom pra você? Tá aí, gente, ó. Colocou na sequência aí, valendo aí, tá participando do sorteio, beleza? Olha, a Sônia já rápida, hein? Primeiro, beleza. Tá rápida essa mulher. Só porque tá ficando novinha. Gente, ó, vai colocando as palavras na sequência pra você poder participar dos nossos sorteios aí, tá? Felizão, né? São 6 prêmios, tá? Se não bater o número de pessoas com as palavras corretas, a gente guarda o sorteio no próximo podcast aí. Espero que todo mundo coloque as palavrinhas aí. Quem não conseguiu copiar... Não fala isso. Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola. Ué, a gente pode, para de orientar errado. Copia e cola. Se você não colocar a palavra, queridão, você não vai, tá? Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola. Olha lá, KPN, já eu temos tô falando 3. pra você, KPN. A Sônia Lobardi já colocou aqui. Ruth Mariano colocou aqui também. KPN Bruno não Custódio. falou. O Bruno Custódio colocou dente. Tá faltando ele. O Bruno, o seu tá errado aqui. Dá uma olhada que você escreveu aí. Não tá escrito dente. Ele colocou alguma coisa. Fala pra ele, eu vou bloquear você, fala. Ô, Bruno. Ó, Ana Nascimento também já colocou aqui também. Pronto, agora aí, Bruno, tá ainda concorrendo ainda. Marlon também colocou aqui, também tá concorrendo. Marlon já foi o Marlon. O Capena, copia e cola. Eu colo.
Eu colar? Você colar, sim. Ctrl Sua C, cara. Ctrl Porque C, outro Ctrl dia V, você ganhou o Capene. bolo e você não veio buscar, cara de pau. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5. Capene. O Lee Capene também colocou aí 6, certo? Ó, vai colocando mais. Se não for, vai ser só os 6 mesmo que tá aí. Beleza? Pessoal, quem não conseguiu pegar as palavrinhas, Ctrl C, Ctrl V, não dá nada. 2, 4, 5, 6. Já deu 6? Então a Deu gente. 6. Ó, deixa eu só ver se ninguém mais colocou aqui. Deixa eu ver. Encerramos no Lee Capene, certo? Ju? Acabou Capene. Olha lá, feito. Então a gente vai fazer o quê? Agora eu vou dobrar aqui, Samara, esses nomes Todos aqui. Vou dobrar eles aqui. Já tá dobrado. Tá dobradinho, né? já. Eu vou fechar Você aqui. fica esperando, Bill. Capaz dele comer o bolo seu e você não vai ver nem o bolo. Ó, vou fechar aqui. Eu vou jogar ali na mesa, a Samara vai escolher aqui. E o Me nome dá que ela seu falar. caderninho. O caderninho negro a seu. caderneta aqui, vou anotar aqui. Deixa eu anotar. Eu vou chacoalhar aqui, Samara. Tá. Você vai catar Eu um. pego. Aqui na mesa. Vou jogar aqui. Perfeito. Aí você vai pegar um nome aí, ó. Chacoalhei, e que você pegar, você já fala pra Ju. Vê se tem um, só tirou uma ali, ótimo. Olha lá, primeiro nome. Ana. 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 Tá. Beleza? Tá ali, vamos chacoalhar de novo aqui. E pra cá um. E tome ali, vamos lá. Capene. 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 Vou mandar um bolo, velho. Pão de mel, vou mandar pro Capene. Dele. Já foi quantos então, Samara? 2. 2 nomes, vamos lá. Epa, e tome ali, vamos lá. Bruno. Bruno. E mais um. Sequência. Ruth. 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 A Ruth não perde um. Ó. Olha aí. Não, mais um brinde pra você levar pra lá pra Santa Isabel. Eita. Sônia. Sônia. E aqui é o último, tá? E o último é Marlon. Marlon. Então tá aqui. Lê Capene ganhou a camiseta do Broken. Ó, aí sim, Lê. A Ana ganhou o Mimos da Sul. Mimos da Sul. Isso. Beleza. Ruth ganhou JM. Aí depois tem que passar a pegar alguma coisa, ela manda pra ela. A Ruth tá. O Bruno ganhou o combo do SS. Refrigerante. Nosso parceiro Tom, certo. O Marlon ganhou personalizados. Beleza. E a Sônia ganhou os vasinhos. Tem que ir lá pra ver se tem vasinho, se vai conseguir. Beleza, gente. Ó, você que ganhou os brindes aqui, qualquer coisa, você pode chamar minha patroa no direct aqui para ter mais informações de onde retirar e quando retirar, Exato. certo? Chama no direct. Lembrando, eu vou pessoal, passar que tudo não pra retirou os brindes até a próxima terça-feira, a gente vai Exato. ressortear os brindes aqui, beleza? Fica Exato. assim. Gente, ó, você que ficou até agora curtindo a gente, se não tá inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal aí, tá? Aciona o sininho de notificações. 400 pessoas pra gente chegar nos 2.000. O que vai acontecer? Quando a gente atingir os 2.000 inscritos no nosso canal, a gente vai fazer um sorteio de Pix aqui pra galera. Meu Deus, São ele três- tá achando que ele é o Neymar. Três Vai dígitos dar. em Pix pra galera poder concorrer aqui, pra presentear nosso público, né, Ju? Vai ser um podcast só fazendo sorteio de Pix pra galera. Em nome de Deus, eu tô profetizando, tá? Ó, então você que não tá inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar nesse número o quanto antes, né? Compartilha com o máximo de pessoas possíveis aí, tá? Samara, se alguém quiser mais informações sobre você, como é que faz pra te encontrar? Primeiro pode entrar em contato no direct nas redes sociais mesmo, que é o Instagram, Samaris Tem Barros, né? Pode mandar uma mensagem por lá. E lá tem o contato do WhatsApp, certo? De agendamento, que é da clínica. Fala direto com a Ana, minha secretária. Ai, foi ela que ganhou. Ela falou, a Samara traz pra mim. Pode ser aí, ó. Quinta-feira eu entrego então pra vocês. você E leva. aproveitando até no final, agora eu gostaria de deixar uma observação. Todo mundo que entra lá no meu Instagram, eu criei um guia para orientações aos pais. Então, legal. na hora que você entra no link lá da bio, tem um guia. Eles já são presenteados. Na verdade, eles têm que. É um guia pago, mas é um guia que não tem um custo tão elevado, mas que tem informações super relevantes e que se você tem alguma criança próxima na família que você acha que seria importante orientar e informar os pais, é um guia assim importante para esse momento da infância. Olha lá. Bacana, cara. Então, ó, pode entrar nas redes sociais dela para você conhecer um pouquinho mais do trabalho. Se quiser conhecer a clínica também, fique à vontade. E pra ver se ela vai ser presidente o ano que vem, já segue, gente. Se você quiser saber qual é o cargo que ela vai concorrer nas próximas eleições, fica ligadinho nas redes sociais dela aí. Eu chuto que é presidente. Ou quem sabe ela não veio contar notícia aqui ao vivo pra gente também. Não, isso ela já tá intimada, ela veio doida de fazer diferente. Já vem aqui, já fica Não. cara. E lembrando o pessoal também que a gente tem toda a última terça-feira do mês, tem o nosso quadro
a voz do povo lá. O Bruno tá falando que se bater 2.000, você vende tanga. Nada. É o show de Pix pra galera. Nada disso daí não, beleza? Olha aí. E toda última terça-feira do mês tem o nosso podcast referente a questões políticas, né, Jô? Um forte abraço a Juliana Caldano, Robson, parceiro nosso Também, de quadro aqui também, né? Se Deus quiser, temos mais novidades pra estrear. Tem aí. mais, né? Tem bacana, tem bastante. Gente, ó, você que ficou até agora aí, obrigado do fundo do coração pela sua audiência, Samara. Obrigado por ter Eu que agradeço. Os presentes que eu amei. Eu também adorei demais. Aqui, a filha tá aqui que ela mandou pra mim. Sempre que você quiser, as portas do podcast estão abertas para você vir aqui, contar novidade. Fique à vontade, tá? Muito obrigada, Foi um agradeço. prazer receber você aqui. Espero que você tenha gostado da entrevista com a gente. Adorei. É mais um bate-papo, né, Jô? Né? Adorei. Ela vai vir em outro quadro. O quadro político. Obrigado. Obrigado. Forte abraço por toda a sua família lá. Vamos montar uma enquete no Instagram, gente. Deixa eu aproveitar e deixar um beijo pra Sarinha e pro Henry. Que estão lá assim, meus ó. amores. Ô, Henry. Cadê? Vamos marcar um dia pra nós dar um treino junto, porque você gosta de puxar um peso aí. Ele gosta vamos também. Vamos dar um treino isso aí. junto aí, guerreiro. Vai ser bom. Puxar um pezinho. E a Sara é jiu-jiteira, tá? Aí, ó. Depois que a mãe dele veio de salto, subiu escada, gente. Ela tá feito o convite aí, fazer aquele treinão junto com nós aí. Só que aqui é chinela canta, eu viu? fico ali sentado na bancada, você pode continuar servindo a comida enquanto eles treinam, tá tudo certo. Gente, ó, você que ficou até agora aí, obrigado do fundo do coração. Um forte abraço a todo mundo aí. Se Deus quiser, terça-feira que vem estamos de volta com mais podcast. Se Deus quiser. Vocês possam ter uma ótima semana aí. Fica com Deus, forte abraço aí. Beijo, valeu, gratidão. Tchau, tchau. Obrigada, meninos que estão aí por trás aí das câmeras também. Valeu, obrigada. Gente. Forte abraço, fique com Deus aí. Valeu! NET Aqui Telecom é sinônimo de inovação. Conecte-se com a melhor fibra óptica. Aproveite a ultra velocidade e a qualidade que só a gente oferece. Telefonia digital, portabilidade e TV digital com os melhores